Quando os pais da alta sociedade descobriram que eu sou o filho biológico deles que foi abandonado, e vieram me buscar, eu recusei sem hesitar, só porque eu ativei um sistema de super cashback. Basta gastar dinheiro para ganhar dinheiro na hora. Quanto ao jovem mestre Gia, que se importa tanto com a identidade do jovem da família Shu, eu não dei a mínima. Então, quando enfrentei a irmã Xuxinha, que veio me reconhecer, eu não tive a expressão de alegria que ele me acusou. Em vez disso, concordei calmamente em ir fazer o teste de paternidade. Do lado de fora da sala de exames, a senhora Shu já estava lá esperando. Quando ela me viu, um brilho de choque apareceu nos olhos dela, porque nós éramos realmente muito parecidos. Eu sou Shu Guanshen, sou seu tio. Com essas 3 palavras, eu deixei a senhora Shu sem palavras. Vamos fazer o teste com cabelo, então. Eu não quero ser picado para tirar sangue, e muito menos quero que me furem a garganta. Então eu escolhi arrancar cabelo. A senhora Shu não se importou. Qualquer que fosse minha escolha estava bom para ela. O médico era muito habilidoso. O médico se move com muita habilidade. Não demorou muito para colocar os bons cabelos como amostra, e só então abrir a boca para avaliar o resultado, o mais rápido em meia hora. Por favor, aguarde um momento. Pronto, você disse que ia colaborar com o teste de paternidade. Eu já colaborei. Não se preocupe, eu vou embora primeiro. Neste momento, só quero voltar para casa e me jogar na minha cama para dormir profundamente. A senhora Shu me observou enquanto eu ia embora, parecendo querer dizer algo, mas foi bloqueada pelo caminho pela Xuxinha. Ele ainda parece um pouco distante de nós. Considero como uma criança pequena, estrela. Vamos falar disso quando o resultado do teste de paternidade sair. Para a Xuxinha. Assim que o resultado do teste de paternidade confirmar que sou da linhagem Shu, eu acabarei voltando para a família Shu. Afinal, o que a família Shu pode me oferecer são recursos que eu nunca conseguiria ganhar na vida. Não conte isso para sua mãe e seu irmão. Vamos esperar o resultado sair. A esposa dele normalmente cuida do Qi, como se fosse a coisa mais preciosa. Se ele souber que Shu Qian não é filho biológico deles, não sei como ele vai reagir. E tem o Qian. Afinal, é a criança que eles criaram por 21 anos. A ligação é profunda, né? Não é como se eu pudesse simplesmente deixar pra lá. Só espero que, quando eu voltar para a casa do Shu, os 2 irmãos consigam conviver em paz. A senhora Shu tem boas intenções, mas nunca parou para pensar se eu realmente quero voltar para a casa do Shu, e se a Shu Qian quer ou não viver em harmonia comigo. Ao mesmo tempo, saí do hospital e peguei um táxi de volta para o meu apartamento. Liguei para a vovó, a proprietária, e avisei que não vou renovar o contrato a partir do próximo mês. Depois, fui direto para a cozinha preparar o jantar, porque no dia seguinte ainda tenho que trabalhar. Então, me arrumei e fui dormir cedo. Passei a noite sem sonhar. Logo de manhã, às 6 horas, fui acordado de repente pelo aviso do sistema. Por favor, complete a tarefa de gastar 4 milhões de recompensas até meia-noite de hoje. Após desbloquear e aceitar a tarefa, depois de resolver o café da manhã em casa, corri até a entrada do metrô. Segui a multidão e entrei no metrô. Depois de conferir a direção que eu precisava, entrei no vagão seguindo a corrente de pessoas. Durante o horário de pico da manhã, o metrô lotado já se tornou uma cena comum. Eu só sentia como se estivesse sendo esmagado como uma panqueca. Só consegui relaxar um pouco ao sair da estação de metrô. Finalmente respirei aliviado. E consegui soltar um pouco o corpo. Relaxa um pouco o corpo. Caminhei em direção ao prédio onde fica a empresa. Fiquei na fila para pegar o elevador até o 20º andar para bater o ponto. Comecei mais um dia de trabalho. Eu mal tinha sentado na minha mesa. O gerente geral apareceu na porta do departamento. A Sunyanbai veio até meu escritório. Eu fiquei com uma expressão de interrogação. Olhei para o lado, para a Liing. O que está acontecendo? A Liing também estava confusa, embora estivesse cheia de perguntas. Já que o gerente geral me chamou, não posso simplesmente ignorar. Cheguei na porta do escritório do gerente geral. Levantei a mão e bati na porta. Abri a porta. Só vi o gerente geral, Xu Xinjian, sentado no sofá do escritório. Ele não estava lá. Não preciso pensar muito para saber que foi o Xu Xinjian que me chamou em nome do gerente geral. Ele me jogou um envelope. Eu sabia que dentro estava o laudo de DNA que confirmava a paternidade com a Xu Fu.
Peguei o envelope da mesa e abri. Logo percebi que a possibilidade de relação pai e filho era de 99,9%. Eu já sabia do resultado. Mas eu também já disse que não quero voltar para a família Chu. Para mim, a vida atual está bem confortável. A aparição repentina de vocês, para mim, não é nada que me deixe feliz. Eu não sou mais aquela criança que ansiava pelo amor dos pais. Eu já consigo viver de forma independente e feliz. Xuxinha não sabe como descrever o que sente. Ele, claro, espera que eu volte para a família Chu, para a reunião da família. Mas eu definitivamente não penso assim. Eu nem quero reconhecê-los. Você é meu irmão, isso é um fato inegável. O sangue da família Chu não pode se perder por aí. Vou considerar que você ainda não se adaptou à nova identidade. Uma semana depois. Espero que você consiga ajustar sua mentalidade. E venha comigo para casa direitinho. Xuxinha, embora se preocupe com o sofrimento que passei todos esses anos, também é o herdeiro do grupo Chu, acostumado ao círculo de Shanwei. Enfrentar alguém que desafia a si mesmo, pela primeira vez, é algo novo. Na segunda vez, já é irritante. Xuxinha não me deu a chance de recusar. Depois de falar, saiu do escritório do gerente-geral. Eu também saí rapidamente do escritório do gerente-geral. Voltei para meu posto de trabalho. Finalmente consegui esperar até o fim do expediente. Me despedi de Ling no prédio da empresa. E então fui direto para o único shopping do outro lado da rua da empresa. Mas eu não fui para o andar das lojas de luxo. Fui direto para o 12º andar, na praça de alimentação. Antes de comprar, claro que eu precisava me recompensar um pouco. Com dinheiro no bolso, eu já andava com mais confiança. Acabei escolhendo um restaurante chinês que parecia muito acolhedor. Depois que a comida chegou, segui a velha tradição do meu círculo. Primeiro, tirei uma série de fotos antes de comer. Depois de garantir que dava para postar 9 quadrados. Só então coloquei o celular de lado e comecei a comer. Depois de comer o hot pot, fui direto para o andar das lojas de luxo. Ontem comprei joias da Tiffany e uma bolsa masculina da Hermes. Hoje decidi começar a visitar a terceira loja. A terceira loja é a da Cartier. Eu já ouvi falar um pouco sobre essa marca, através de muitos colegas, sobre o que gastei nas 3 primeiras lojas. As atendentes da Cartier já ouviram falar no grupo delas. Elas achavam que era uma pena que esse rico discreto quase entrou na loja para comprar, mas acabou sendo interceptado pela loja de relógios do lado. Quem diria que ele voltou hoje, mantendo seu jeito discreto e misterioso. Trouxe apenas uma peça para experimentar, um bracelete Hermes branco e dourado de R$ 3.000. Dizem que ontem foi comprado em menos de 10 minutos. E foi isso que aconteceu. 2 relógios que juntos valem quase 1 milhão. Olá, senhor. Eu sou a Júnior da loja Cartier. Seja bem-vindo. Aceno com a cabeça. Não pedi para ele me apresentar. Preferi olhar por conta própria. Esse bracelete masculino parece bem legal. Deixa eu ver. Eu gosto mais de designs simples e elegantes. Não curto muito aqueles com grandes logos. Esse aqui parece bom. A pequena Kim ficou um pouco desapontada. Essa bolsa não chega a R$ 10.000. Mas, depois do que aconteceu ontem, ele sabe que eu sou rica. Então, ele rapidamente pegou as peças da vitrine. Me dá isso. Você tem um bom gosto. Essa mini bolsa é feita de um couro bovino delicado. A corrente pode ser removida. Fica muito bonita quando você usa. Combina muito com você. Vamos embrulhar. E me dá aquele anel também. Além do bracelete masculino, eu também estou de olho em uma coleção. Anel de ouro rosa com diamantes. Preço de 440 mil mais 10 mil pelo bolsa. Total de 450 mil. Preço de 440 mil mais a bolsa. A Xiaoqing imediatamente sorriu de orelha a orelha. Como esperado, o rico discreto não decepcionou. Depois de visitar a Cartier, fui para a loja da LV. Não gostei muito do conjunto recente da LV, mas eu me interessei pelo gordinho da loja. Senti que tinha um design super legal. Tive sorte. A loja ainda tinha o último que eu peguei. Mas essa velocidade de gastar dinheiro não me agradou muito. Então comecei a pensar em produtos de skincare. Afinal, com dinheiro, claro que quero ser uma pessoa refinada. Comecei a procurar produtos de skincare masculino no shopping. Comprei alguns grandes nomes conhecidos, conjunto de produtos de skincare, e várias caixas de máscara facial.
pensando em usar e fazer uma comparação. Da próxima vez eu já vou saber de qual marca comprar. Acabei de terminar as compras quando meu celular tocou. Olhei para baixo e era um número desconhecido. Instintivamente atendi. Hoje em dia tem tanto golpe de telecomunicações. Melhor não atender chamadas desconhecidas. Justo nesse momento, o sistema me avisou que a tarefa de consumo foi concluída. A recompensa da tarefa ativou um retorno de 3 vezes, 12 milhões, a ser depositado na conta poupança do titular, e a propriedade do edifício Jeans. Os documentos relevantes foram colocados na mochila do sistema. Por favor, anfitrião, fique atento para recebê-los. O edifício Jeans é aquele que estou pensando? Estou ansiosa para ver os documentos. Chamei rapidamente um táxi. Pedi ao motorista para me levar ao Nova Rua. Assim que entrei no carro, alguém me ligou de novo. Olhei o número e era o mesmo que eu tinha desligado. Hesitei por um momento. Atendi. Alô. Olá, sou eu, Xuxinha. Ao ouvir que era Xuxinha, eu franzi a testa involuntariamente. O que você quer? A esposa do An acordou. Não sei de onde. Soube que ele não é o jovem mestre da família Xu. Você, que estava tão inquieto, está livre agora? Venha ao Hospital Candy. Estou ocupada, recusei de forma decisiva. Não fui criada pela família Xu. Não tenho tanto tempo assim. Por que eu deveria ser responsável pelo mau humor do Xu Qian? Desliguei o telefone diretamente e coloquei a Xuxinha na lista negra. No Hospital Candy, bem na porta do quarto do Xu Qian, Xuxinha ouvia a voz masculina profunda ao telefone. Logo percebeu. Ele me bloqueou na lista negra. Como assim? Quando ele chega, a mãe da Xu também está do lado de fora do quarto, observando a Xuxinha fazer uma ligação. Os lábios da Xuxinha tremem levemente. No final, ela acabou dizendo a verdade, que ele não viria. Ele já me bloqueou no telefone. Não dá para esconder isso por muito tempo. A Xuxinha decidiu ser franca e disse tudo. A mãe da Xu caiu em silêncio. Ele nunca esperou por esse desfecho. Por que ele não vem? Você, como irmã, até ligou para convidá-lo. O que mais ele quer? A mãe da Xu não consegue sentir muita emoção pelo filho que nunca conheceu. Ao ouvir que o filho foi rejeitado, a impressão que eu deixei foi péssima. A Xuxinha ficou em silêncio. De qualquer forma, a situação é essa agora. Ele não vai me sequestrar, né? Do outro lado, eu peguei um táxi de volta para Xinjiuafu. O pessoal da loja LV também trouxe as coisas que comprei hoje na loja LV para Xinjiuafu. Depois que os funcionários da loja LV foram embora, finalmente tive tempo de abrir a mochila do sistema. Vi o certificado de propriedade dentro da mochila. Depois de olhar o certificado de propriedade, coloquei tudo de volta na mochila do sistema. Eu coloquei tudo de volta na mochila do sistema. Continuando, comecei a organizar as coisas que comprei nos últimos 2 dias, separando tudo por categorias. O que deve ir para a cozinha, vai para a cozinha. O que deve ir para o closet do quarto, vai para o closet. Logo cedo, às 6 horas, fui acordado de repente pelo som de uma tarefa do sistema. Olhei bem para a tela do meu celular. Vi a tarefa de consumo de hoje. Meu olhar escureceu. Requisitos da tarefa. Por favor, complete 6 milhões antes da meia-noite de hoje. Exigências. Complete a tarefa de consumo em qualquer cidade de Qibei na capital. A recompensa da tarefa é desbloquear a 3ª geração da capital. Qibei não é uma área suburbana? Quero completar o consumo de hoje. Não posso faltar hoje. Mas já faltei um dia anteontem. Se eu faltar de novo, o supervisor pode não ser tão compreensivo. Deixa pra lá. Vou trabalhar de manhã. À tarde, vejo como fica. Levantei da cama. Escovei os dentes. Lavei o rosto e troquei de roupa rapidamente. Como estou hospedado no Xinjiuafu hoje, peguei um táxi para o edifício de Insi. Assim que entrei no saguão do edifício, ouvi uma voz muito animada chamando. E os passos estão cada vez mais perto. Senhor Su, não é? O gerente de propriedades Wang Dafu do edifício de Insi? Wang Dafu, com a barriga quase de 3 meses, corre desajeitadamente em minha direção. Eu apertei os olhos. De repente, lembrei-me. Parece que agora sou o único proprietário do edifício de Insi. Isso explica por que o Wang Dafu veio me procurar. Bom dia, Wang. Veio me procurar por algo importante? Para alcançar o cargo de gerente de propriedades, observar palavras e ações é uma habilidade essencial. Você precisa entender minha intenção. Não quer expor sua identidade, certo?
Ele entende os joguinhos discretos dos ricos. É sobre eu ajudar minha sobrinha com os deveres de casa. Da última vez, pedi ao Sr. Su se havia algum colega que quisesse fazer aulas particulares. E agora, como está? Eu lancei um olhar significativo para Wang Dafu. Tem, Wang, me adicione no WeChat. Vou te passar os contatos dos meus colegas. Eu abri minha lista de amigos. Adicionei o código QR e entreguei para Wang Dafu. Wang Dafu, com uma expressão séria, tirou o celular. Então abriu o WeChat e usou o celular para escanear o código e adicionar como amigo. O que o Wang quer, a gente pode falar pelo WeChat. Beleza, beleza. O Wang Dafu com certeza sabe o que fazer. Então, se não tem mais nada, eu vou trabalhar. Conversamos por um tempinho. Já se passaram 10 minutos. Se eu não for logo, vou me atrasar. E ainda tenho que bater o ponto. Fique à vontade, fique à vontade. Não precisa se preocupar comigo, vou pegar o elevador dos funcionários. Em pouco tempo, cheguei ao 20º andar. Entrei na área de escritório da empresa. Cumprimentei educadamente as pessoas que encontrei pelo caminho. Logo cheguei ao meu lugar de trabalho. A senpai Li Ying me cumprimentou com um sorriso. Bom dia! Eu tinha acabado de sentar. De repente, recebi uma mensagem do Wang Dafu. A mensagem incluía o relatório financeiro do edifício Jinxi. Também tinha a lista dos nomes das empresas locatárias do prédio. Em cima, ainda estava anotado alguns locatários que têm privilégios especiais, como desconto no aluguel, prorrogação do prazo de pagamento, e por aí vai. Mas, isso é algo que eles têm com o proprietário anterior. Para mim, claro que não vai funcionar. Eu rapidamente mandei uma mensagem para o Wang Dafu sobre esse assunto. Quando for pagar o aluguel do terceiro trimestre este mês, é preciso seguir o valor estipulado no contrato. Tem que seguir o aluguel estipulado no contrato. Pagar o aluguel em dia. Recusar-se a cooperar. Eu tenho o direito de rescindir o contrato de aluguel unilateralmente. Procurar novos inquilinos. Antes, o Wang Dafu tinha que lidar com aqueles contatos especiais. Para receber o aluguel, ele tinha que fazer cara de bonzinho. Mas agora é diferente. Todo o prédio da Jinxi está em meu nome. E ele, como gerente de propriedade, é basicamente meu porta-voz no prédio da Jinxi. Se os inquilinos quiserem levantar alguma questão, eles têm que passar por ele para me contatar. A diferença é enorme. Antes, ele era um submisso. Agora, é como se fosse um trabalhador que finalmente se levantou e começou a cantar. Wang Dafu rapidamente organizou uma mensagem e enviou para todos os inquilinos do prédio Jinxi. Do outro lado, eu já estava em modo de trabalho. Até quase o final da manhã. Eu peguei o bilhete de licença que escrevi e entrei no escritório do supervisor. Xiaobai, você tem pedido licença com frequência esses dias, hein? Sempre pedindo licença, os chefes ficam perguntando. E eu não sei o que dizer. O supervisor olhou para meu bilhete de licença e ficou um pouco em dúvida. Ele me deu um dia de licença anteontem. E agora já estou pedindo meio-dia de novo. O que está acontecendo para você pedir licença tão frequentemente? Chefe, eu realmente tenho algo importante. Você não pode me negar. Se não puder, então só me resta pedir demissão. Eu falei com uma expressão bem séria. Você está falando sério? O chefe percebeu que eu não estava brincando. Eu realmente quero pedir demissão. Estou me preparando muito a sério para isso. Tudo bem, então desta vez eu vou aprovar seu pedido. Quanto à sua decisão de sair, é melhor você pensar bem antes. O salário da nossa empresa é considerado bom em comparação com o mercado. Se você decidir sair, pode ser que não seja fácil encontrar um emprego melhor que o atual. O chefe assinou meu pedido de licença. Mas enquanto assinava, ele tentava me convencer. Afinal, estagiários talentosos como eu, que têm alta produtividade, são realmente raros. Difíceis de encontrar. Se nada mudar, eu certamente serei o primeiro estagiário da empresa a ser efetivado. Obrigado, chefe. Eu vou pensar com cuidado. Eu peguei o pedido de licença. Não disse mais nada. E saí do escritório do chefe. E aí, conseguiu a aprovação? Quando Li Ying soube que eu ia pedir licença de novo. E aí, já foi aprovado? Quando a Li Ying soube que eu ia pedir licença de novo, ela ficou chocada. A nova geração é muito rápida, né? Eu mostrei para Li Ying o bilhete de licença que eu tinha na mão. Claro que não tem licença que eu não consiga tirar. A Li Ying me deu um joinha. Ele admira minha habilidade de pedir licença. Já tá quase na hora de sair do trabalho. Eu entreguei o pedido de licença para o departamento administrativo e fui embora.
Até amanhã, irmã Ing, até amanhã. Eu saí do edifício de Inci e peguei um táxi até a cidade de Kiber. Os vendedores de Kiber são parecidos com os atendentes de lojas de luxo. São todos bons em lidar com as pessoas. Eu vim sozinho. Minha primeira impressão é que eu deveria comprar um carro. No meu corpo, além do relógio que eu uso, não tenho nenhuma marca famosa. A autenticidade ainda é incerta. É a primeira vez que vejo isso. Mas não parece que ele tenha feito uma cirurgia. Deve ter se preparado bem. Resumindo, é um cliente em potencial, mas não é um grande pedido. Mas, mesmo um mosquito é carne. Logo, já vai ter venda chegando. Olá, sou o vendedor da concessionária da marca Volkswagen. Que tipo de carro você gostaria de ver? Volkswagen. Essa marca parece não ter carros muito caros. Ah, entendi. Você poderia me falar sobre o seu orçamento? Deixa eu te recomendar uma marca. Lick não esperava que ele fosse morrer antes de começar sua jornada. Mas ele rapidamente se ajustou à situação. Ele não consegue fechar vendas. Mas ele pode apresentar clientes para os amigos da marca. Eles têm suas regras não ditas. Os clientes apresentados fecham vendas. O vendedor deve dar comissão ao vendedor que fez a apresentação. 5.1.000, embora não seja muito. Mas mesmo que o mosquito seja pequeno, ainda é carne, não é 6 milhões, certo? Certo, 6 milhões. Você disse que seu orçamento é de 6 milhões. Lick achava que meu orçamento era no máximo 100 mil. No entanto, ele só não gostava da marca Volkswagen. Não esperava que ele tivesse 6 milhões. Ele também não compra Volkswagen. Eu assenti e dei uma resposta afirmativa para Lick. Então, por favor, aguarde um momento. Vou chamar alguém para te apresentar. Você tem alguma marca que prefere? Porque os vendedores não podem vender de marcas diferentes nesta venda. Lick só pode fazer apresentações. Lick já mencionou todos do grupo de vendas. Um grande pedido de 6 milhões. Quem conseguir, fica com ele. Logo, alguém no grupo de vendas respondeu. Mas nem todo mundo acredita nele. Sobre essa situação, o Lick também não ficou surpreso. Afinal, as vendas em Kiboshin são tantas. Sempre tem alguns monstros por aí. Não faz muito tempo que ele saiu do vendedor da loja 4S da Rolls-Royce, parecendo não ser muito velho. O Lee Jae e o Lick olharam para a pessoa que chegou, e já sabiam que ele tinha sido empurrado pelos outros vendedores, porque não acreditavam que ele conseguiria apresentar um cliente que realmente pudesse comprar um carro, mas também não queriam perder a oportunidade. Então só puderam empurrar um estagiário para fora. Essa situação não era a primeira vez. Estagiários na loja basicamente não têm poder de venda. Senhor Su, esta é a etiqueta de vendas da marca Rolls-Royce. Com seu orçamento, há muitos bons modelos para escolher. Eu não me importo muito com a marca do carro. Desde que eu consiga gastar os 6 milhões. É melhor do que qualquer coisa. Vamos, venha ver, por aqui. O Lee não tinha muita confiança nessa venda. Ele também não era exatamente empurrado para isso. Um motivo ainda mais importante é que o Lick geralmente o tratava bem. Ele não queria colocar o Lick em uma situação constrangedora. Mas quando ouviu o Lick dizer, meu orçamento é de 6 milhões, ele, sem querer, entendeu. Ele entende isso sem querer. Não me diga que ele é um rico invisível. Qual tipo de carro você tem mais interesse? Nossos modelos são mais voltados para o segmento executivo, embora em termos de desempenho possam competir com esportivos. Mas a maioria dos modelos é realmente voltada para o tipo executivo. Geralmente, as pessoas que compram Rolls-Royce são homens de negócios bem-sucedidos da meia-idade. Eles costumam ser mais velhos. Você pode me recomendar alguns? O Lick já falou com você sobre isso. Meu orçamento é de 6 milhões, viu? Me indique alguns modelos para eu dar uma olhada. Eu realmente não entendo muito sobre esses carros de luxo. Você está interessado em SUVs, não é? Este Cullinan tem um preço razoável. Pode ser que ultrapasse um pouco o orçamento. Mas para você, isso deve ser um pequeno problema. Enquanto conversávamos, ele me acompanhou até a área de exposição do Cullinan. Se você quiser fazer um test drive, posso ajudar a agendar aqui. Tem algum modelo menor? Não dá para negar. O Cullinan é realmente um modelo que muitos homens gostam. Mas eu estou sozinho. Não vejo necessidade de comprar algo tão grande. Algo menor, então. Que tal este Wright? Mas esse carro só tem 2 lugares.
O preço também é relativamente mais baixo. O atendente me levou até o carro da Phantom. A carroceria é negra como líquido. As linhas são elegantes e fluidas. Instantaneamente, prendeu minha atenção. Recebendo tantos clientes. A análise das microexpressões de Lee é realmente impressionante. Ele sabe que este modelo Phantom é uma boa oportunidade para apresentar o preço final do carro. Se eu assinar o contrato de compra, quanto tempo até eu receber o carro? Vocês cuidam da placa e do seguro? Comprar um carro em Digim. O sorteio da placa não é uma tarefa fácil. Se a concessionária puder cuidar disso para mim, eu posso economizar bastante trabalho. O preço final depende das configurações que você escolher. Todos os trâmites podem ser feitos por nós. Os carros são produzidos sob encomenda. O prazo mínimo pode ser de 2 semanas. Isso não tem como mudar. Ao ouvir as palavras de Lee, eu assenti e pedi para reservar um carro à vista. Minha decisão rápida deixou Lee surpreso por um momento. Mas logo ele se recuperou e ficou animado. Vou preparar o contrato. Você pode descansar um pouco aqui. Lee me levou até a loja, para o sofá de descanso dos clientes. Ele ainda me serviu um copo de água morna. Depois, saiu correndo para preparar o contrato. Olá, eu sou o Wang Jian, o melhor vendedor da nossa loja. O Xiao Li, que acabou de te atender, teve que sair por um imprevisto. Eu vim aqui para te atender. Peguei um gole da água morna que estava na mesa, para ajudá-lo a atender. E essa venda, em termos de performance, vai contar para quem? Essa maneira tão baixa de roubar vendas. Eu percebi na hora. Ah, entendi. O Xiao Li não pode te atender agora por motivos pessoais. As consequências disso, claro, vão ser arcadas pelo Xiao Li. Embora não tenha sido dito diretamente, todo mundo sabe como as coisas funcionam. Não se preocupe, eu não estou com pressa. Esperar um pouco está tranquilo. Esses vendedores não soltam a presa até ver o coelho. Quando vem a carne, chegam mais rápido que ninguém. Não me importo com como os outros lidam com isso. Mas eu não estou disposto a dar resultados para esse tipo de pessoa. Claro, se você quiser esperar, isso é uma honra para o Xiao Li. Mas, como funcionário da loja, o que eu mais odeio é fazer o cliente esperar. O contrato já está pronto. Veja, o Wang Jian tirou um contrato da pasta que ele estava segurando. Ele tirou um contrato. Só me entrega logo. Eu não peguei emprestado. Só fico aqui, quietinho, olhando pro Wang Jian. O Wang Jian tá ficando meio nervoso com meu olhar. Mas por causa das vendas, ele ainda quer tentar. Olha, como um funcionário antigo, posso te oferecer um desconto melhor que o do Xiao Li. Entregar o contrato direto não adianta. Então vamos mudar a estratégia. Ele não acredita que alguém vai abrir mão do desconto. Um preço de vários milhões. Mesmo que seja só 0,1 de desconto, já faz diferença. Se fosse outra pessoa, talvez aceitasse. Mas quem mandou ele encontrar alguém que só quer gastar e não quer desconto? Como eu? Obrigado, mas eu não preciso de piadas. Finalmente vejo um carro com preço bom. Se der mais um descontinho, isso só vai aumentar a dificuldade da minha compra. Eu recuso totalmente. Depois de uma longa espera, o Li finalmente aparece com o contrato. Correu por um bom tempo. O jovem Su tá todo suado. Desculpa mesmo. O gerente acabou de me chamar para conversar sobre trabalho. Obrigado pela paciência. O Li tá meio sem jeito, mas não pode recusar quando o chefe chama. Principalmente porque o chefe pediu, ele não pode recusar. Mas quando viu o Wang Jian ao meu lado, a expressão do Li não parecia muito boa. Wang Jian, o que você está fazendo aqui? Embora eu tenha perguntado isso, mas ambos sabiam muito bem o motivo do Wang Jian estar aqui. Hehe. Não é que eu vi o jovem Su esperando aqui por muito tempo. Vim ajudar a recebê-lo. Já que você voltou, não vou ficar aqui atrapalhando. Vocês conversem, porque eu sei que não vou ser o cliente dele. Wang Jian, não quero perder mais tempo aqui. O contrato já está pronto? Vamos assinar agora. Depois de assinar, eu tenho outras coisas para fazer. A Mei não consegue gastar 6 milhões. Eu dei uma olhada na internet sobre carros abaixo de 1 milhão, que são adequados para homens. Decidi que vou dar uma passada na loja da Porsche mais tarde. Aqui está o contrato. Em 3 cópias. Uma para nós, uma para você, e uma para o escritório de advocacia. Você pode conferir. Se houver algum problema, pode levantar. Peguei uma das cópias do contrato e comecei a ler. O gasto casual pode escanear o contrato para o anfitrião.
Precisa disso? Eu acabei de pegar o contrato. Eu acabei de pegar o contrato. De repente, ouvi a voz do Sui Bianhua na minha cabeça. Vamos escanear. É a primeira vez que estou lidando com um contrato de compra de carro. Também estou com medo de ser enganado, sem ideias. Sui Bianhua tem também a função oculta de ajudar a escanear o contrato. Estou muito satisfeito. Após o escaneamento, confirmar que o contrato é legal e está em conformidade, sem armadilhas. O anfitrião pode assinar com confiança agora. Ao ouvir o lembrete de gastar à vontade, sorri levemente. O contrato deles até que é aceitável. Não preciso mais me esforçar para discutir com eles. Se o contrato não tem problemas, pode assinar. Depois de dizer isso, peguei uma caneta de assinatura da minha bolsa. Assinei meu nome na última página do contrato. Coloquei minha impressão digital. Lee também assinou seu nome e impressão digital acima do responsável, usando a empresa. Quando ele pegou o contrato, já tinha arranjado alguém para carimbar. Após assinar o contrato, Lee me levou até o caixa para pagar. O preço final é 5,5 milhões. Faltam 500 mil para a meta de 6 milhões de hoje. Eu ainda quero reservar um carro em torno de 500 mil. Eu também quero reservar um carro em torno de 500 mil. Você tem alguma recomendação? Mesmo que eu tenha que complementar um pouco. O limite de gastos de hoje precisa ser de pelo menos 6 milhões. Você está dizendo que ainda quer encomendar um carro? Lee não esperava que eu, que acabei de gastar 5,5 milhões, ainda quisesse encomendar outro carro. Embora esse preço tenha caído 10 vezes, para eles ainda é muito. Para um carro de passeio adequado para homens, eu recomendo você ir a Porsche. Eles têm alguns modelos que são bem adequados para homens. Um deles, o Cayenne, custa menos de 1 milhão. E muitos rapazes gostam bastante. Ao ouvir isso, meus olhos brilharam imediatamente. Vou dar uma olhada. Eu coloquei casualmente o contrato de 5,5 milhões, dobrado na minha bolsa. E então, dei um passo para fora da concessionária Rolls-Royce e fui em direção à concessionária Porsche. Acabei de encomendar um Rolls-Royce. Na loja, o charme e a elegância já foram compartilhados no grupo de vendas. Então, quando entrei na loja da Porsche, fui recebido com uma hospitalidade sem precedentes. Olá, senhor. Eu sou a Lilith, a vendedora estrela da loja. Tem algo que eu possa te ajudar? Enfrentando um cliente tão grande, a voz dele ficou bem mais doce. Assim que entrei na loja da Porsche, eu vi, entre tantos carros em exibição, aquele clássico branco, com uma cor simples e elegante. O carro é bem bonito. Que carro é esse? Você está falando do Cayenne na cor clássica branca, né? Esse carro é o que mais vendemos. Ele é muito querido por muitos garotos. Você precisa de um carro? Posso fazer a solicitação para você agora mesmo. Quando mencionei o clássico branco, ele já sabia que essa venda estava praticamente garantida. O motivo pelo qual o clássico branco é tão popular entre os meninos. Faz sentido. Não precisa. Vocês têm esse carro disponível? Ou, como lá, precisa fazer reserva. Eu estou morando no New Rua Mansion agora. No dia a dia, preciso de um carro para me locomover. É mais conveniente viver no New Rua Mansion. Seja pegando o metrô ou chamando táxi, é bem complicado. Sempre tenho que esperar muito tempo. Você é muito sortudo. Hoje chegou um carro disponível. Nós ainda soltamos a notícia. Se você quiser, posso ir imediatamente falar com o gerente para fazer a solicitação. Aqui está o carro para você. Afinal, logo teremos vendas e talvez algumas oportunidades. Acredito que o gerente sabe exatamente como escolher. O clássico branco é, sem dúvida, o favorito dos rapazes. Mas eles também não podem garantir que alguém vai comprar. Deixar o carro parado por muito tempo pode causar danos. Então, o melhor é vender o carro o mais rápido possível. Ótimo, você pode ir se inscrever. Eu só queria dar uma olhada no clássico branco. Agora que vi o carro de verdade, realmente gostei. Já que tem um carro disponível, não vou ser tímido. Não importa para quem eles planejavam dar o carro antes. Agora é tudo meu. Certo, você pode esperar aqui um momento. Eu já volto. Lilith, me traga um copo de água quente. E depois, vá rápido procurar o gerente. Enquanto eu estava sentado, muitas pessoas notaram minha presença. Alguns estavam curiosos sobre minha identidade. Outros se perguntavam se eu realmente poderia comprar um Cayenne. E algumas garotas estavam pensando se conseguiriam me conquistar.
Mas quando levantei a mão para olhar meu celular, acidentalmente mostrei o meu Tiffany T, um celular masculino com diamantes. Muitas pessoas perderam o interesse. Pode pegar. Quem usa um anel de 30 e poucos mil assim, à toa? Não parece ser alguém que está precisando de dinheiro. Depois de um tempo, Lilith voltou correndo. Ela ainda estava segurando alguns contratos. Senhor Su, o gerente, já concordou em vender este Cayenne branco clássico para você. Este é o contrato que eu acabei de preparar. Dê uma olhada. Lilith. Lilith rapidamente me entregou um dos contratos. Eu peguei o documento do contrato. E ainda deixei o pessoal do Suibian Hua escanear o contrato para mim. As placas e o seguro, vocês cuidam disso, certo? Pode deixar. Nós cuidamos de tudo. Lilith me deu uma resposta afirmativa. Só então eu fiquei tranquilo e, agora sim, posso ficar tranquilo. Assinar o próprio nome no contrato. E colocar a impressão digital. Lilith segurava 3 cópias do contrato. Depois de verificar que estava tudo certo, ela ainda me levou até o caixa para pagar. Eu tirei o cartão Black que o sistema me deu e entreguei ao caixa. O pagamento foi rapidamente aprovado. Mas como o valor gasto ultrapassou 6 milhões, o sistema também retirou 330 mil da minha conta poupança. Para completar a tarefa de consumo de 880 mil do cartão branco clássico, gastei os 6 milhões antes da meia-noite, missão cumprida. O Templo Dufa recebeu um retorno de consumo de 24 milhões. Já foi creditado na conta do anfitrião. Cartão de poupança. Transferência de propriedade imobiliária para a cidade de Kibei, no subúrbio sul. Os certificados relacionados já foram emitidos no sistema. Por favor, anfitrião, fique atento para recebê-los. Quando ouvi o sinal de que a tarefa estava concluída, eu abri levemente a boca. O sistema realmente está ficando cada vez mais generoso. Por causa do cashback, meu cartão bancário agora tem quase 1 bilhão. Sem contar que este mês, ainda não recebi o aluguel do edifício de Inxi. Se o aluguel for creditado sem problemas, eu provavelmente vou me tornar um bilionário instantaneamente. E quanto a essa propriedade de Kibei, pelo que entendi do sistema, eu possuo a propriedade imobiliária de toda a cidade de Kibo. Ou seja, eu vou ter aluguel para receber novamente. A ideia de não querer trabalhar atingiu o auge neste momento. O processo relacionado deve levar cerca de 1 hora. Você prefere esperar aqui, ou voltar depois de 1 hora? Ou você pode deixar um contato. Assim que o processo terminar, eu te dou um toque. Lilith sorriu docemente. E com uma voz muito doce, me disse que não tem problema. Eu só vou ficar aqui sentado esperando. Vai lá resolver a papelada. É só 1 hora. Assistir uns vídeos curtos não leva muito tempo. Certo, vou me apressar. A Lilith saiu com o contrato. Desapareceu rapidamente na loja. Eu voltei para o lugar onde estava antes. Peguei o celular para passar o tempo. Mas não demorou muito até que alguém me ligou. A tela mostrava um número desconhecido. Eu desliguei na hora. Não pensei que, no segundo seguinte, o mesmo número ligaria de novo. Só pude atender e perguntar: Suan, onde você está? Era o Xu Shinen de novo. Ele não desiste nunca. O que eu tenho a ver com você? Por que você me ligou? Eu realmente não entendo. Já que o Xu Qian está de mau humor por causa da história do falso herdeiro, por que ainda insiste para eu voltar para a família Xu? Eu já deixei claro várias vezes que não vou voltar. Como é que não entende isso? O Kia desmaiou por sua causa. Você não sente nem um pouco de culpa? O Kia ainda está no hospital. Como você ainda tem coragem de sair por aí se divertindo? Estou cheio de perguntas. Você não está bem, né? O desmaio do Xu Kia não é problema meu. Eu não apareci na frente dele em nenhum momento. Como isso pode ser culpa minha? Por que você não reflete um pouco? Por que vocês não conseguiram manter esse segredo, a ponto de fazer o Xu Qian desmaiar de estresse? Será que vocês não deram comida para ele e ele ficou desnutrido? Desnutrição que causou anemia e desmaio. Tantos motivos que poderiam explicar. E você insiste em me colocar no meio disso. Xu Xinan, você acha que eu sou burro? Eu o acusei sem rodeios. Xu Xinan ficou em silêncio, uma raridade. Ele sabia que eu estava falando a verdade. Eu nunca estive na frente da Qian. Por que ele acha que o desmaio da Qian é minha culpa? Xu Xinan sempre sente que algo está errado. Tudo bem, se você ligar só para falar sobre isso, então é melhor não falar. Desliguei, sem hesitar, desliguei o telefone. E ainda bloqueei tudo.
Não importa quantos novos números a Xuxinian consiga encontrar. De qualquer forma, se ela ligar, eu bloqueio. Vamos ver quem consegue bloquear mais. Ou quem consegue encontrar mais novos números. Assim que desliguei o telefone, alguém ao lado começou a bater palmas com força. Eu olhei instintivamente na direção do som. E vi uma garota vestida de maneira bem chamativa. Ela sorriu para mim, que sou um quadrado. Mas eu tenho certeza de que não conheço essa pessoa. Afinal, se eu tivesse visto uma garota tão chamativa assim, com certeza eu lembraria. Eu me chamo Liu Qingyin. E você, como se chama? Ele viu que eu olhei para ele e deu 3 passos. E veio até mim em 2 passos. Sentou-se na minha frente, com um rosto bonito e uma voz agradável. Acabei de ouvir sua apresentação, foi incrível. Queria te conhecer melhor. Eu fiquei sem palavras. Senhorita, por que sua atenção é tão peculiar? Anos de batalha não valem nada. Eu, sendo um órfão, se não tivesse um pouco de ousadia, não teria chegado tão longe. Você veio aqui para comprar um carro ou o quê? Liu Qingyin se auto-zombou. Haha, parece que fiz uma pergunta sem sentido. Então, você já escolheu um carro? Se não tiver certeza, posso te ajudar como conselheira. Sem querer me gabar, eu entendo bastante de carros. Liu Qingyin tinha uma personalidade bem extrovertida. Não, eu já comprei. Estou esperando a documentação. Comprou? Qual modelo você escolheu? Eu também estou pensando em comprar um carro novo, mas ainda não decidi o que comprar. Me fala o que você acha, para eu ter uma referência. Liu Qingyin estava com uma expressão cheia de expectativa. Você vai comprar o clássico branco? Eu disse com toda a seriedade. Se a curva dos meus lábios não estivesse tão evidente, eu até consideraria esse clássico branco. Mas como mulher, não fica muito bem em mim. Haha, isso é muito formal. Liu Qingyin também não esperava que a Nianbai, que parecia tão explosiva, comprasse algo tão formal como o clássico branco. Realmente, não se pode julgar pela aparência. Quando você vai finalizar a documentação do seu carro? Vamos nos encontrar hoje à noite lá na estrada de Panshan. Começou uma corrida de carros. Você tem interesse em ir ver? Acho que o assunto de comprar carro já se esgotou. Liu Qingyin tentou puxar um assunto sobre corridas de novo. Não, obrigada, não tenho muito interesse em corridas. Mesmo que eu não tenha consciência de segurança, eu nunca iria participar de uma corrida com alguém que eu conheci pela primeira vez. E nem sei se o nome é verdadeiro ou falso. Ah, não, você não precisa saber dirigir. Você pode só sentar no banco do passageiro e me incentivar, tá bom? Fica tranquila, eu definitivamente não sou uma pessoa ruim. Se acabar tarde, eu vou te levar para casa de carro. Você acha que um cara normal iria participar de uma corrida com uma estranha que acabou de conhecer? Eu tô sendo bem direto aqui. A Liu Qingyin ficou sem saber como responder. Por um momento, ele realmente achou que eu tinha razão. O que tá acontecendo? Crescendo assim, é a primeira vez que a Liu Qingyin é rejeitada de forma tão direta por um cara. De repente, fiquei ainda mais interessado. Eu entendo suas preocupações, mas encontrar-se é um destino. Se você não for participar da corrida, que tal me adicionar no WeChat? Liu Qingyin pegou o celular e abriu seu código QR pessoal. Ela me entregou na minha frente. Não queria me alongar muito com ele. Só precisava escanear e adicionar como amigo. Ao ver o pedido de amizade com o nome em Nianbai, Liu Qingyin aceitou com um ótimo humor. Eu vou ver os carros agora. Até a próxima! Espero que você possa me acompanhar na corrida. Corrida é quase um dia a dia para mim. A cada poucos dias, alguém organiza. O que importa é a adrenalina. Eu estou sorrindo por fora, mas por dentro, eles são completamente de mundos diferentes. A chance de nos encontrarmos de novo é praticamente zero. Eu esperei na área de descanso por quase 40 minutos. Lilith estava com seu salto alto. Gao Deng voltou correndo. Senhor Su, sua placa de carro e todos os documentos de compra já estão prontos. Se você tiver carteira de motorista, pode pegar a estrada imediatamente. Aqui estão as chaves do carro. E guarde bem os documentos e notas fiscais. Lilith me passou as chaves e a chave reserva. Depois, trouxe um documento para mim. Eu peguei as chaves, coloquei uma no meu bolso e fiquei com a outra na mão. Então comecei a verificar a Lilith. Peguei a pasta de documentos que me deram. Verificação. Depois de confirmar que as faturas e tudo mais estavam em ordem,
Organizei tudo novamente e fechei a pasta. Tudo certo agora. Por favor, me ajude a fazer essa corrida. Eu vou indo. Com o carro, meu trajeto para o trabalho vai ser muito mais fácil. Eu estava prestes a sair de Kibo City de carro, quando meu celular tocou. Vi que era um número desconhecido. Eu meio que sinto que foi a Xu Ximiuan quem fez isso. Pedi emprestado o celular de alguém para me ligar. Fiquei olhando o celular tocando por um bom tempo sem atender. Até que, no final, desligou sozinho. Mas a Lilith. De repente, eu notei o número que estava ligando. Parece que eu já vi esse número antes, não sei porquê. Mas ele é só um vendedor. Nesse momento, eu não me atrevo a falar à toa. Quando o telefone tocou pela segunda vez, eu finalmente atendi. Alô? É o Sr. Sunyanbai? Assim que eu percebi que a pessoa do outro lado não era Xu Ximian, meu coração relaxou pela metade. Sou eu. Você é o Sr. Su? Olá, eu sou o Will, o responsável pela cidade de Qibeixin, na região de Dijinanjiao. Acabei de receber a notícia. Você comprou a cidade de Qibeixin, incluindo todos os imóveis, até o terreno. O contrato de aluguel agora é para julho. E é hora de pagar o aluguel do terceiro trimestre. O Wilton está preocupado que eu tenha planos diferentes para os imóveis de Qibeixin. Assim que recebi a notícia, corri para te ligar. A venda não afeta a relação de aluguel. O contrato de aluguel já foi transferido para o meu nome. O antigo proprietário deve ter te avisado. O senhor Wu só precisa, de acordo com o contrato, me pagar o aluguel em dia. É só me entregar o aluguel em dia. Mas ouvi dizer que o contrato do senhor Wu com o antigo proprietário está quase acabando. Se o senhor Wu quiser renovar o contrato, lembre-se de me avisar com um mês de antecedência. Se o Wilton não renovar, eu ainda vou precisar alugar para outra pessoa. Avisar com um mês de antecedência é obrigatório. Afinal, é uma área tão grande. Encontrar novos inquilinos novamente não é uma tarefa fácil. Claro, claro. Se não houver imprevistos, é claro que vamos renovar. Muito obrigado, Sr. Su, por facilitar as coisas para mim. Dizem que, ouvindo minhas palavras, o Wilton já sabe que eu não sou aquele tipo de proprietário que fica enchendo o saco. Mas pensando bem, quem consegue controlar silenciosamente todo o mercado imobiliário de Qibei provavelmente não se importa muito com um aluguel de 500 milhões por mês. Exatamente. O aluguel total de Qibei é de 500 milhões por mês. Isso dá 6 bilhões por ano. Esse preço é totalmente devido à localização remota de Qibei, com pouco movimento de pessoas. Mas não dá para negar que ele tem marcas de carros grandes na região. Muitos ricos compram carros só porque confiam na cidade do automóvel do sul. Não precisa agradecer, é uma troca justa. O antigo proprietário já deve ter falado com você. O contrato de transferência de aluguel também foi mostrado a você. Tem as informações da minha conta bancária lá. Até o dia 5 deste mês. É só depositar o aluguel do terceiro trimestre na minha conta. Fique tranquilo, eu vou pagar o aluguel em dia. Embora dê para perceber que eu não sou muito velho. Mas a Vuiuta não sei porquê. Simplesmente não tem nenhuma má intenção em relação a mim. Se não tem mais nada, vou desligar. Preciso dirigir agora. Porque ao atender essa ligação, eu perdi mais 10 minutos. Do outro lado, a Liu Qingyin também já escolheu o carro. Só que na loja não tem carro disponível. Precisa fazer a reserva e esperar 2 semanas para pegar o carro. Quando a Liu Qingyin saiu depois de assinar o contrato de compra, ela viu a cena de eu acabando de desligar o telefone. Nianbai. Quando ouvi a Liu Qingyin me chamar de Nianbai, fiquei um pouco surpreso. Depois de um tempo, percebi que era o nome que eu tinha acabado de dizer a ela. Liu Xiaoji soa tão estranho. Nianbai, pode me chamar de Liu Qingyin. Ou Qingyin Jia também tá bom. Liu Qingyin me lançou um olhar sedutor, fazendo uma pose que achava sexy. Quase vomitei a comida da noite passada. Eu tenho coisas para fazer, então vou indo. Eu peguei minhas coisas direitinho. Saí apressado da concessionária da Porsche. Logo vi a entrada. O clássico Cayenne branco que tinha acabado de ser descarregado. Não posso negar. O clássico Cayenne branco se tornou um dos carros de luxo preferidos dos homens. E isso tem seu motivo. Não importa o que os outros pensem. Assim que eu vi, fiquei deslumbrado. Quando sentei no banco do motorista, me senti como um príncipe de conto de fadas. Desde que tirei minha carteira de motorista, não dirigi mais. Mas felizmente, não demorou muito para eu encontrar. E senti que estava dirigindo bem.
Dirigi com segurança de volta para o Nova Rua. Registrei a placa com o porteiro. Da próxima vez que eu entrar e sair de carro, não precisarei registrar. Estacionei o carro na vaga 1, no estacionamento subterrâneo da vila. Tentei várias vezes e finalmente consegui estacionar de ré. Ao chegar em casa, assim que abri meu celular, recebi um monte de notificações sonoras. Não só do WeChat, mas também de mensagens de texto, além de várias chamadas perdidas. Fiquei um pouco curioso. Abri uma das mensagens para ver o conteúdo. As chamadas perdidas eram de números desconhecidos, mas provavelmente foi porque eu não atendi. E eles me mandaram uma mensagem. De acordo com o conteúdo da mensagem, eu suspeito que o dono do número deve ser eu, aquela criatura que nunca vi. Pelas entrelinhas da mensagem que ele enviou, eu consigo imaginar a cara de ressentido que ele fez ao me mandar a mensagem. Uma vida que nunca me criou um dia. As mensagens que ele manda só têm tom de reclamação. Eu simplesmente deletei a mensagem e bloqueei de uma vez. Quer que eu participe do aniversário do velho da família Shu, para deixar o Shu Qian tranquilo, e na festa contar para todo mundo que sou o órfão que eles adotaram por bondade, e que Shu Qian é o verdadeiro jovem mestre da família Shu, e ainda acham que eu deveria ser grato. Eu nem sei o que eles realmente pensam. Acham que eu sou um qualquer, um fruto mole que eles podem amassar. Eu tirei o número do celular do Shu Xinjiang, da lista de bloqueados, e liguei para ele. A chamada foi rapidamente atendida, mas quem atendeu não era o Shu Xinjiang, e sim o Shu Qian. Sun Yanbai, você é o filho biológico que seus pais encontraram recentemente? Você é aquele que desmaia toda hora. O Qian? Sua voz parece bem firme. Você não está só fazendo cena, né? Eu sou alérgico a esse tipo de flor de lótus branca e chá verde. Quando encontro, não consigo evitar de querer falar com as pessoas. O Shu Qi acabou de esbarrar na minha arma. Eu tive um acidente de carro. Desmaiar é normal. Eu sei que você não gosta de mim. Se você se importar, eu vou falar com a minha mãe. Assim que eu sair do hospital, vou me mudar de casa. Papai e mamãe são seus papais. Eu não deveria estar competindo com você. Sun Yanbai, o que você disse ao Qian? Por que ele quer se mudar de casa? Como irmão, você deveria ser mais compreensivo com seu irmão, e não ser tão ciumento, querendo expulsá-lo da casa. Eu não sei. Shu Qian ouviu Shu Xinyan conversando lá fora, e trouxe o assunto para o tema de ele querer se mudar de casa. Quando Shu Xinyan entrar, o que Shu Qian verá é que ele está em lágrimas. Dizer tristemente que quer sair da casa do Shu, e ele está no telefone, falando. Do outro lado, eu, naturalmente, me tornei o responsável por essa situação. Eu sem palavras, isso é absurdo. Cala a boca. Te liguei para te avisar, tá? Não me ligue. Não mande mensagens. Não mande mensagens. Estou tão irritada, não pretendo participar da festa de aniversário da família Shu. E por favor, não venham mais me procurar. Quanto ao Shu Qian, ele é seu irmão, não meu. Depois de dizer isso, desliguei o telefone de forma decidida. O coloquei de volta na lista negra. Quando Shu Xinyan estava pensando no que dizer, percebeu que a ligação havia sido encerrada. Quando tentou ligar de novo, não conseguiu. Com a experiência anterior, Shu Xinyan sabia que eu provavelmente o coloquei de novo na lista negra. Assim que Shu Xinyan desligou, Shu Qian olhou para ela com um olhar triste. As lágrimas nos cantos dos olhos estavam cheias, mas não caíram. Isso fazia parecer ainda mais miserável. Cuide bem de si mesma. Não se preocupe com mais nada. Shu Xinyan franziu a testa. Seu rosto claramente mostrava sinais de cansaço. Ultimamente, ela estava ocupada com os problemas da família Shu, e ainda precisava encontrar Sun Yanbai. No final, ainda tinha que arranjar tempo para se preocupar com Shu Qian. Ela estava exausta, com olheiras profundas. Agora, entre Shu Qian e Sun Yanbai, a relação deles claramente estava se deteriorando. Shu Xinyan só se sentia cansada e com lágrimas nos olhos. Irmã, é por causa do meu irmão que você não quer voltar para casa? Eu sei que não sou filho biológico dos papais. Fui eu quem tomou o lugar do meu irmão. Eu deveria devolver esse lugar para o meu irmão. A Shu Qian começou a chorar de novo enquanto falava. Para de falar isso, você já viveu na nossa casa há mais de 20 anos. Mesmo que não sejamos de sangue, a nossa ligação é forte como ferro. Você também é o grande jovem da família Shu. Meu irmão, Shu Xinyan. Isso é algo que ninguém pode mudar.
A Shu Xian realmente cuida bem da Shu Qian. Mesmo sabendo que a Shu Qian não é seu irmão biológico, ele nunca mudou sua atitude. O que mais o incomoda é eu não querer voltar para a casa dos Shu. Mas, irmão, sobre o Su Nianbai, a irmã sabe o que fazer. Você só precisa se concentrar em se recuperar. Isso aqui é o jantar do King Jinji. Come enquanto tá quente. A irmã tem uma reunião para ir, então vou indo. Shu Xian levantou a mesa ao lado da cama. Colocou a caixa térmica em cima da mesa. Deu algumas instruções para Shu Qian e estava prestes a sair. Shu Qian ouviu sobre o jantar do King Jinji, e seus olhos brilharam instantaneamente. Mas ao ouvir que Shu Xian tinha uma reunião, uma sombra de descontentamento passou por seus olhos. Mas ele disfarçou bem. Obrigado, irmã. A irmã é a melhor de todas. Shu Qian abriu ele mesmo 10 caixas. Tirou algumas camadas de comida de dentro, olhando para a silhueta de Shu Xian se afastando. No segundo seguinte, largou os hashis e não comeu nada. Tarefa publicada. Por favor, hospedeiro, participe da leilão beneficente da lua esta noite. Consumo mínimo de 100 milhões. Sem limite máximo. Recompensa da tarefa a ser desbloqueada. O convite para o leilão já foi enviado para a mochila do sistema. Por favor, hospedeiro, fique atento para receber. Mais uma manhã às 6 horas. Fui acordado pelo som do aviso da tarefa do sistema. Quando vi o valor do consumo, meus olhos quase saíram da órbita. Consumo mínimo de 1 bilhão. Sem limite, pode gastar à vontade. Isso é para brincar de forma grandiosa. Mas esse leilão é beneficente. Onde fica o endereço? Peguei o convite da mochila do sistema. Olhei atentamente no canto inferior esquerdo do convite. Vi que estava escrito em letras douradas o local e a hora, apenas no hotel. O evento será no dia 4 de julho, das 20 horas às 22 horas. Será que preciso usar um terno para esse leilão? Estou um pouco em dúvida. Nos últimos dias, comprei tantas coisas, mas parece que não comprei um terno. Além disso, o terno provavelmente precisa ser sob medida. Vai levar tempo para fazer a medição e experimentar. Hoje eu provavelmente não vou conseguir ir trabalhar. Neste momento, eu finalmente tomei a decisão de pedir demissão, já que vou me demitir. Não vou mais me preocupar em escolher roupas que sejam econômicas e acessíveis. Os resultados das compras de acessórios desses dias estão se mostrando úteis agora. Quando percebo, já são 7h30. Eu pego as chaves do meu carro e corro para o estacionamento, dirigindo rápido e devagar ao mesmo tempo. Finalmente cheguei a tempo, às 8h30. Depois de chegar ao edifício Beams, ao entrar desta vez, não só os seguranças foram calorosos ao me ver, até a recepção estava sorridente. Eu aceno levemente como cumprimento. Ao chegar novamente no 20º andar, minha mentalidade já está completamente diferente. Li Ying me olha, admirada, com uma expressão de surpresa. O que você tomou hoje? Você está tão cheia de energia. Embora os benefícios da empresa sejam ótimos, e o ambiente de trabalho seja muito agradável, assim que chega a hora de trabalhar, a mente fica um pouco sensível, né? Se eu não tomar o remédio, vou pedir demissão. Eu, que já alcancei a liberdade financeira, só de pensar na vida que vou ter depois de me demitir, meu humor já tá lá em cima. Você tá falando sério sobre se demitir? A Li Ying não esperava que eu fosse pedir demissão de repente. A gente se dá tão bem, né? Não ouvi falar que esse cara teve briga com alguém. Claro que tô falando sério. Vou escrever minha carta de demissão agora. Dito isso, me sentei na minha mesa. Liguei o computador. Abri o documento para começar a escrever a carta de demissão. Vou passar todos os meus trabalhos para você. Afinal, não são muitos. A empresa deles é uma empresa de design. O foco principal é receber pedidos e criar projetos. Meu foco de design é mais em paisagismo. Isso não é muito certo, né? Melhor esperar sua demissão ser aprovada para fazer a transição. A entrega do trabalho depende do que o supervisor decidir. Quanto mais pedidos, mais comissão você ganha. Mas a Li Ying tem medo de eu passar os pedidos direto para ele. Aí vão falar mal da gente. Se você achar que não tá certo, eu pergunto pro supervisor depois. Enquanto conversava com a galera, fui escrevendo a carta de demissão em segredo. 10 minutos depois, eu enviei minha carta de demissão para o supervisor através do Ouba. Depois, comecei a organizar as tarefas que estavam na minha mesa, as que ainda não tinham sido iniciadas.
As que estavam pela metade foram devolvidas pela parte contratante para serem reeditadas. Tudo foi devidamente classificado e organizado. Não demorou muito. Fui chamado pelo supervisor para uma conversa no escritório. Ontem, você me pediu para pensar com calma. Este é o resultado da sua reflexão. O líder abriu a carta de demissão que eu enviei a ele. Sim, após uma consideração cuidadosa, eu decidi realmente me demitir. Posso saber o motivo? Pelo que eu sei, você se dá bem com os colegas. Minhas habilidades são indiscutíveis. O supervisor realmente está relutante em me deixar ir. Deixar um talento como eu escapar assim. Eu ajudei um velhinho uma vez. Ele não tinha pais, nem filhos. Após sua morte, ele deixou toda a sua fortuna para mim. Quando recebi a herança, percebi que com a renda dos aluguéis, eu poderia viver tranquilo para o resto da vida. Ao receber uma quantia tão grande de uma vez, eu precisei de um tempo para digerir isso, para não atrasar o andamento dos negócios da empresa. Decidi me demitir. Supervisor, você acredita em mim? Não importa se o supervisor acredita ou não. De qualquer forma, eu já estou decidido a me demitir. E eu sou estagiário. Pedir demissão não precisa esperar um mês. Assim que terminar a entrega do trabalho, posso ir. O supervisor até tentou me convencer a ficar. Mas ao me ver, ele percebeu que eu já tinha decidido. Não teve jeito, no final ele só pôde aprovar. Tá bom, tá bom. Você logo termine de passar o trabalho e se apresse em sair, para não deixar meu humor piorar. Finalmente encontrei um bom talento. E agora, não demorou muito e já pediu demissão. O supervisor está com o coração partido no trabalho agora. Ele realmente não quer mais ver esse culpado que sou eu. Obrigado, supervisor, você é realmente uma pessoa incrível. Depois que eu terminar a entrega do trabalho, vou convidar todo mundo para um chá da tarde. Eu dei um cartão de bom samaritano para o supervisor. E aproveitei para sugerir a ideia do chá da tarde. Vá logo entregar seu trabalho. O supervisor disse, sem muita paciência. Eu, o segundo da loja, saí correndo do escritório do supervisor. E ainda fui atencioso e ajudei a fechar a porta do escritório. Ao me ver saindo, Lin logo se aproximou para perguntar como estava a situação. Eu terminei de passar o trabalho. Só preciso ir ao financeiro pegar meu salário. Depois de dizer isso, eu peguei os vários documentos que organizei. Esses são os documentos que já finalizei e os que ainda não terminei. As observações estão todas coladas com post-its. Coloquei todas as observações em post-its. E em GIE, você pode escolher. O que sobrar, pode dividir com os outros. Ah, e hoje à tarde eu vou convidar todo mundo para um chá da tarde. Também peço que você me ajude a organizar isso. Embora eu esteja me saindo bem na empresa. Afinal, sou apenas um estagiário. Em termos de habilidades organizacionais, é melhor contar com a experiência da Ling. A Ling me deu um sinal de positivo, então fiquei tranquilo. Com certeza vou fazer tudo certinho para você. A Ling rapidamente escolheu o que queria da lista que eu organizei. E então, mandou uma mensagem para alguns dos meus amigos mais chegados. Em seguida, no grupo de funcionários sem chefes, ela mandou o cardápio de um restaurante chique de Xangai, avisando que eu estava pagando. Depois, começou uma corrente de pedidos. Tudo resolvido, agradeço a você, Inji. Eu dei um grande sorriso para Ling. Aliás, eu realmente queria perguntar. O que te fez decidir sair de repente? A Ling segurou essa pergunta por um bom tempo, mas no final não conseguiu se segurar e perguntou. Haha, eu disse que fiquei rico de uma noite para outra. E não quero mais trabalhar, você acredita? Eu estou falando a verdade. Infelizmente, ninguém acredita. Estou falando a verdade. Uma pena que ninguém acredita. Ling, olha para mim com esse olhar de quem acha que sou um idiota. Viu? Eu tô falando a verdade. Você não acredita, né? Eu só posso dar de ombros e ver o que eles pediram. Vou seguindo um por um e marcando. Peguei meu celular e abri um aplicativo de entrega. Comecei a curtir os nomes que estavam na lista. O que te fez lembrar de convidar para um chá da tarde? Só isso que você pediu? Seu salário do mês passado não sobrou muito, né? Ling realmente não conseguia entender. Antigamente eu era super econômico. Como é que de repente eu fiquei tão esbanjador? É como se o dinheiro fosse papel de lixo. Dizem que eu fiquei rico da noite pro dia. Eu me gabei pra Ling. Do relógio Rolex que eu tenho no pulso, o Hulk. Esse relógio é bem bonito, né? Que marca é? Vou dar uma olhada na próxima vez. Claramente, Ling não entendeu.
O que eu queria dizer? Comprei na única loja que ainda tá de pé em frente à nossa empresa. É um relógio Rolex, viu? A única loja que ainda tá de pé ali na frente. Então, vamos juntos ver isso depois do trabalho hoje? A segunda parte da frase de Ling só fez sentido quando ela percebeu o que eu queria dizer com uma única loja que ainda tá de pé. Que lugar é esse? Engoli seco. Só restou o shopping. Confirmando o olhar. Ele não merece entrar naquele lugar. Ling. Agora que estou me olhando melhor, o que estou vestindo hoje? Um conjuntinho da LV, com um Nike nos pés. E no pulso, um Rolex. E também uma pulseira de pele na mão. Se ele não estiver vendo errado. Essa bolsa deve ser da Hermes, né? Então, a bolsa transversal que estou usando hoje também é verdadeira. Isso mesmo, como mulher. Ling me viu de cara hoje. A bolsa transversal que estou carregando. Eu achava que era só uma imitação da Hermes. Não esperava que fosse de verdade. Você não acredita? Ling está quase gritando com o que estou usando hoje. Com esse visual, dá para comprar um apartamento em cidades de segunda ou terceira linha. Deixou os amigos de boca aberta. Eu já disse que fiquei rica da noite pro dia. Você não acredita? Acredito, acredito. A partir de agora, tudo o que você disser eu vou acreditar. A vida da Ling é muito melhor do que a que eu tinha antes. Mas fazer ele tirar dinheiro do bolso para comprar luxo. Ele também não quer. Gastar milhares de reais em um par de sapatos. Gastar milhares de reais em um par de sapatos. Ele ainda poderia pegar o dinheiro e ir comer algo bom. E depois que você pedir demissão, quais são seus planos? Embora eu diga que agora estou rico, a Ling ainda acha que um homem deve sempre ter sua própria carreira. Não importa como esteja indo. Pelo menos não está em casa, passando tempo sem fazer nada. Vamos descansar um pouco e ver depois. Não tenho certeza se o sistema me dá tarefas de consumo todos os dias. Vou observar mais um tempo. Eu passei todas as minhas tarefas para os outros. Quando o entregador trouxer o chá da tarde, me despedi de todo mundo e saí da empresa. Depois de deixar o edifício de Inci, fui ao shopping Jinshen. Lembro que quando vim aqui há 2 dias, vi um estúdio de estilo. Como eu suspeitava, encontrei um estúdio de estilo no 7º andar do shopping. A decoração parecia bem aconchegante e bonita. Assim que entrei, fiquei impressionado com o estilo da decoração. Olá, bem-vindo ao estúdio de estilo perfeito. O que você gostaria de fazer? Hoje, estou vestindo algo que claramente combina com um jovem rico. Assim que entrei, alguém veio me atender. Esta noite, vou participar de um leilão beneficente. Vocês têm estilistas que são bons nesse estilo? Vocês têm estilistas que manjam desse estilo? O estúdio de design perfeito pode abrir em um shopping que está quase vazio. Isso só prova que a habilidade ainda conta. Temos o nosso Tony, o estilista, que já fez bastante coisa parecida. Mas o preço do Tony é um pouco mais alto, em comparação com estilistas comuns. Eu olhei para o outro lado e não me importei. Preço alto tem suas razões. Dinheiro não é problema. Mas já vou deixar claro. Eu espero que o resultado final me faça sentir que valeu o preço. Caso contrário, eu vou recusar a pagar. Claro, o que fazemos é sobre reputação. Não é só uma grana rápida. Por favor, aguarde um momento. Vou chamar o estilista Tony para você. Eu me sentei na cadeira em frente ao espelho. E não vou mentir, a cadeira é bem confortável. A pessoa que foi buscar o estilista logo voltou, mas a expressão dele não parecia boa. Eu consegui adivinhar o que tinha acontecido, mas como ele não trouxe o problema até mim, eu simplesmente ignorei. Olá, senhor. A estilista ou ainda está atendendo outra pessoa. No momento, não posso atender você. Você vai precisar esperar um pouco. Ou eu posso ver qual estilista está disponível. Posso chamar alguém para você também. Precisa ser alguém com mais habilidade. Se não ficar bom, eu não vou pagar. Você tá brincando, né? Nossos estilistas são os melhores do setor. Eles não vão fazer nada que comprometa sua reputação. Depois de falar, fui logo contatar o estilista. Não demorou muito e ele trouxe uma pessoa. Senhor, este é o estilista Eric da nossa loja. Ele é excelente em design de looks para festas. Aqui está o portfólio do Eric. Você pode dar uma olhada. Eu peguei o portfólio do Eric. Que chato. Realmente tem vários looks que impressionam. Podemos tentar algo mais simples. Não quero nada muito complicado. Não gosto de looks muito elaborados. Parece tudo bagunçado. E, se não tomar cuidado,
pode acabar parecendo algo muito exagerado. Ok, vamos primeiro lavar o cabelo, Eric. Ele me levou para a área de lavagem do salão, para garantir a privacidade dos clientes. Eric ainda fechou as cortinas. Todo esse processo de styling levou exatamente 4 horas. Assim que sentei, passei 4 horas inteiras. Dizem que esse visual é uma réplica exata do look do Yanzu no tapete vermelho. O terno e os acessórios que estou usando foram todos fornecidos pelo estúdio de estilo. Isso conta nas minhas despesas totais, porque essa despesa não vai ser usada na leilão. Então só posso usar meu próprio cartão. Mas, de qualquer forma, meu cartão tem alguns milhões. Não posso estar tão quebrado a ponto de não conseguir pagar um look. Mas quando saí do estúdio de estilo perfeito, percebi que tinha saído de carro hoje. Agora, vestido de terno e sapato. De qualquer forma, estou entrando no círculo da alta sociedade. Então peguei meu celular e reservei um motorista de luxo online, com meu terno preto igual ao do Yanzu, encostado ao lado de um Porsche Cayenne. Eu me destaquei e me tornei uma atração do lado de fora do shopping. Muitas garotas começaram a tirar os celulares e gravar vídeos de mim. Não tenho uma boa impressão de quem começa a filmar, sem nem perguntar. Mas agora, com tanta gente, só posso baixar a cabeça, para que não consigam filmar meu rosto. Felizmente, o motorista chegou rápido. E o que me surpreendeu foi que a motorista era uma garota. Oi, sou a motorista, final 546. Verifiquei as informações do pedido que fiz. Depois de garantir que estava tudo certo, entreguei a chave para ela. Então, eu fui para o banco de trás e fui para o hotel. Certo, por favor, coloque o cinto de segurança. As regras de trânsito agora são bem rigorosas. O banco de trás também precisa de cinto de segurança. Eu já coloquei o cinto de segurança de uma vez. O Hotel Jinshen e o Shopping Jinshen são bem próximos, na verdade. Isso provavelmente porque eles são todos do Grupo Lu, sob a mesma bandeira. Por isso até o nome é igual. O carro chegou rapidamente ao Hotel Jinshen. Mas ainda é cedo. Eu também não estou muito afim de sair. Então decidi pegar um quarto e descansar. Vou sair quando for a hora. Cheguei ao restaurante do hotel às 7h50 da noite. Nesse momento, já dava para ver bastante gente no local do leilão. Usei o bolso secreto do meu terno como disfarce. Peguei a carta do meu sistema de mochila e entreguei para o funcionário que estava checando os convites na entrada. Ao ver o convite que eu estava entregando, a expressão do funcionário congelou por um instante. Depois, ele sorriu amplamente. Com respeito, ele se curvou e disse: "Boa noite, Sr. Su. Vou levá-lo até seu assento. Leilão de caridade da família Lu. Não há camarotes específicos. Os assentos de cada convidado estão todos na plateia do primeiro andar. Claro, os assentos da frente são claramente muito mais largos que os de trás. As diferentes configurações não estão nem no mesmo nível. A equipe me guiou até o assento da primeira fila. Embora não fosse no meio, também não era de jeito nenhum um lugar ruim. Neste momento, não pude deixar de pensar. Como esperado, quando o sistema age, já dá para ver se é bom ou não. Eu fiquei chocado. Não esperava encontrar a Liu Qingyin novamente. Eu me virei para olhar para Liu Qingyin. Hehe, boa noite, senhorita Liu. Ao lado de Liu Qingyin, havia, deve-se dizer, que Liu Qingyin veio com várias pessoas. Quando ouvi Liu Qingyin me chamar, todos os olhares se voltaram para mim. Todos olharam para cá. Xiaoqing. Você conhece. A pessoa que falou é uma mulher que está ao lado de Liu Qingyin. Ela parece não ser muito séria. O estilo dela é bem parecido com o de Liu Qingyin. Mas se for comparar Liu Qingyin, falta um pouco de astúcia. Eu mencionei isso da última vez que estive com vocês. Garoto que adora xingar os outros. Uma pena que na hora não consegui convencê-lo a ir comigo correr. No rosto da Liu Qingyin, apareceu um leve desapontamento. Eu sorri de forma forçada e acenei levemente para alguns deles. E me sentei no meu lugar. Os outros, ao verem onde eu estava sentado, olharam para mim de forma discreta. Vamos ficar aqui nesse lugar. O leilão está prestes a começar. Senti que alguém se sentou ao meu lado. Instintivamente, levantei a cabeça. Entre aqueles que tinham ido embora com Liu Qingyin, era claramente a pessoa central. Sorri levemente para Lu Vanyun, como um cumprimento. Em seguida, voltei a olhar para frente, tentando ignorar a pessoa ao meu lado.
Para desviar a atenção, peguei a lista de itens do leilão na mesa à minha frente. Comecei a folhear. No começo, só dei uma olhada rápida. Mas, para minha surpresa, acabei encontrando vários itens que me interessaram. Anotei mentalmente esses itens desejados do leilão. E então coloquei a lista de volta na mesa. Às 8 em ponto, o apresentador anunciou que o leilão estava oficialmente começando. E então desceu do palco. Um leiloeiro subiu para conduzir. O primeiro item do dia é um conjunto de joias de jade branco. Tem um par de brincos, um par de pulseiras, uma moeda da sorte e ainda uma peça de jade em forma de bambu. Mas é apenas um conjunto de joias que foi oferecido por uma senhora. Eu não pretendo dar lances em algo que já foi usado. Você está interessado nesse conjunto de vídeo? Quer que eu grave para você? Liu Qingyin não sei quando trocou de lugar com a pessoa ao meu lado. Vendo que eu não reagi, ela até quis gravar as joias para me dar. Agradeço a boa intenção, mas o que eu quero, eu vou gravar por conta própria. Eles, no máximo, se viram 2 vezes. Não acho que eles possam se presentear. Após a recusa da relação, Liu Qingyin suspirou, achando uma pena. Só pode buscar uma nova oportunidade de se mostrar. O conjunto de joias foi finalmente oferecido. A senhora do conjunto de joias comprou de volta por impressionantes 1,2 milhão. Eu não entendo, mas fiquei bastante chocado. No entanto, essa leilão é para fins de caridade. O que a pessoa fez parece compreensível. Afinal, é algo dela mesma. Afinal, é coisa dele. A casa de leilão também não tem regras. Ninguém pode dar um lance de novo. De qualquer forma, o que deve ser pago não vai ser menos de 1 centavo. Logo, a equipe trouxe o segundo item do leilão. É uma peça de jade que já foi totalmente desenrolada, não polida. Esta peça de jade é do tamanho das 2 mãos de um homem adulto. Apresenta diferentes tons de vermelho. À primeira vista, parece uma fênix renascendo das cinzas. Eu fui imediatamente atraído por esta peça de jade. No início, quando a vi na lista de itens, eu a anotei como um dos meus alvos. Mas a imagem e o objeto real ainda têm diferenças. O objeto real é ainda mais impressionante. A pedra bruta de batata doce renascente começa com um preço de 500 mil. Cada aumento deve ser de pelo menos 50 mil. O leilão começa em 200 mil. Assim que o leiloeiro terminou de falar, alguém imediatamente não pôde esperar e gritou seu lance. Eu observei o preço subindo. E pensei, essas pessoas realmente não valorizam o dinheiro. Com cada vez menos pessoas dando lances, eu finalmente comecei a oferecer 3 milhões. Antes era 2,8 milhões. Eu aumentei de uma vez 200 mil. Outra pessoa desistiu do lance. Você está me chamando, mas eu não tenho tempo para lidar com Liu Qingyin. Do outro lado já chamaram 3 milhões e 10 mil. Eu dispensei 4 milhões do Minchun. Até a Lu Vanyun, que sempre ficou em silêncio, levantou uma sobrancelha. Essa forma de fazer as coisas definitivamente não é normal. 4 milhões e 5 milhões foram rejeitados na hora. As 2 pessoas que estavam concorrendo comigo, somadas a mim, restavam apenas 3. 10 milhões, 12 milhões, eu quase não hesitei. Dava a impressão de que, se o outro lado ousasse fazer uma oferta, eu teria coragem de acompanhar. Narrando. Você realmente é o melhor licitante da próxima leilão. Essa pessoa não hesitou nem um pouco. 12 milhões, o outro lado hesitou por um bom tempo. Mas no final não aumentou o lance. A fênix que renasce das cinzas, embora seja rara, a melhor maneira é deixar o mestre esculpir cuidadosamente de acordo com o design da fênix. Mas assim fica difícil de vender. O preço também não sobe, 12 milhões não teve retorno. Mas se cortar diretamente, fazendo gestos, seria muito desperdício. Sem tradução. No final, acabei optando por desistir. Consegui arrematar essa peça da fênix em chamas. Meu humor melhorou visivelmente. No tempo que se seguiu, eu também arrematei uma pulseira de jade violeta, um vaso de porcelana azul e branca, e a Liu Qingyin estava sentada ao meu lado. Ele já ficou chocado com meu estilo ousado de leilão. De boca aberta, sem acreditar. Espera um pouco. Eu me chamo Su Nianbai. É melhor você não me chamar de Nianbai. Me chama de Xiao Su. Eu também não esperava. Eu só não queria revelar minhas informações pessoais para estranhos. No final, acabei me machucando sozinha. Sempre que Liu Qingyin me chama de Nianbai, sinto uma estranha sensação de desconforto.
Liu Qingyin ficou em silêncio. Então, só ela realmente estava sendo sincera e querendo fazer amigos. Nianbai, este leilão ainda não chegou à metade. Você já gastou quase 1 bilhão. Tem certeza de que sua família não se importa? De qualquer forma, Liu Qingyin não tem tanto dinheiro assim para gastar. Todo esse dinheiro é meu. Se eu gastar tudo, ninguém pode dizer nada. Eu nunca mencionei que sou órfã. Então, Nianbai, seu objetivo também é aquele terreno no subúrbio? Muitas pessoas têm como alvo apenas aquele pedaço de terra. Isso eu realmente não tinha notado. Quando eu estava revisando a lista de itens do leilão, parece que não encontrei informações sobre leilão de terrenos. Ah, que terreno? Acabei de olhar a lista de itens para leilão. Não vi que tinha terreno à venda lá. Falo sério. Mas não sei como os outros reagiram ao ouvir isso. Os olhares deles estavam mudando o tempo todo. É um terreno na zona oeste da cidade. Fica bem ao lado da estrada. É perto de um resort que está sendo desenvolvido. Irmã Van Yun. O objetivo deles hoje é esse terreno. Com isso que você disse, parece que se eu arrematar esse terreno, vou ter lucro garantido. Eu não estava interessado antes. Mas com esse lembrete da Liu Qingyin, minha curiosidade foi reacendida. Lu Vanyu estava ao lado, ouvindo calmamente a conversa dos dois. Quando vocês pensam em competir comigo pelo terreno, será que podem fazer isso na minha frente? Não é só lucro garantido. É quase um golpe de sorte. Se eu não estivesse sem grana, eu com certeza iria competir. Liu Qingyin ainda é estudante universitária. E o que ela consegue todo mês é só um trocado. A mesada dela não passa de 20 mil. 20 mil para arrematar um terreno é um sonho distante. Você não tem dinheiro, mas eu tenho. Estou muito interessado naquele pedaço de terra. O jovem Su quer competir conosco por aquele terreno. Ah, falou de repente. Isso me assustou e eu recuei instintivamente. Mas logo percebi que era sobre o leilão. Quem oferecer mais leva. Minhas palavras deixaram-a em choque. Mas logo ele começou a rir suavemente. O Ju está certo. Quem oferecer mais leva. Depois disso, os dois não trocaram mais palavras. Eu gastei uma fortuna de 38 bilhões. Arrematei um diamante rosa de 2,143 pontos e 516 quilates. Foi totalmente por causa do alto preço desse diamante rosa. Assim, meu retorno seria maior. Isso fez com que a IA mudassem sua percepção sobre meu poder financeiro. Eles achavam que eu só estava falando sobre comprar o terreno. Pensavam que era só conversa fiada. Agora, eles não podiam deixar de me levar a sério. Se eu ainda pudesse disponibilizar 38 bilhões, ou até mais em fluxo de caixa, então esse terreno realmente poderia ser arrematado por mim. Com o passar do tempo, o leilão finalmente estava chegando ao fim. O tão aguardado terreno da Zona Oeste finalmente foi apresentado como a última peça do leilão. A seguir, era a tão esperada peça principal da noite. O terreno da Zona Oeste. Terreno do Subúrbio Oeste. Esta área total de terreno chega a 4.000 metros quadrados. A última peça é a pele de couro. O preço inicial do terreno na periferia é de 50 milhões. Cada lance não pode ser inferior a 100 mil. O leilão começa. 80 milhões, 90 milhões. 1 bilhão, assim que a voz do leiloeiro terminou. As vozes de lance surgem uma após a outra. Uma verdadeira agitação. Eu e Lu Vanyu e outros também estamos ao lado. Até agora, ninguém se manifestou. Os que estão fazendo lances à frente são basicamente iscas. Quando o preço se aproxima do esperado, aí sim começa a verdadeira disputa. Então, quanto você se preparou para gastar? Liu Qingyin ouve as vozes de lance subindo e descendo. Ela não consegue se conter e começa a falar comigo. Eu dei uma olhada em Liu Qingyin. A cabeça é uma boa coisa. Pena que ela não olhe para Xiao Qin. Você pergunta isso. Não é como se estivesse revelando as cartas do Sul? Da próxima vez, pense um pouco antes de falar. Li Shigmin tossiu levemente. Ele gentilmente alertou Liu Qingyin. Liu Qingyin então se lembrou do que ele tinha me perguntado. Ela ficou instantaneamente vermelha de vergonha. Eu acenei com a mão. Também não me importei muito. De qualquer forma, eu vou gastar à vontade. Eu já disse que meu limite de gastos hoje não tem fim. Desde que eu queira, eu posso comprar tudo na leilão. Mas eu não sou tão ganancioso assim. Só participo do leilão quando encontro algo que realmente gosto. O preço do terreno disparou para 1 bilhão. Li Xingmin e o responsável. E também Lu Vanyu. Os três já estavam se preparando para a disputa.
Eu também já estava pensando em gastar 2 bilhões. Li Xingmin abriu a boca e já aumentou em 1 bilhão. Muitos foram eliminados, 2,5 bilhões. O responsável também não ficou para trás. Ele aumentou 500 milhões online. Eu olhei para Lu Vanium. Ela ainda não tinha falado, 3 bilhões. Assim que Lu Vanium falou, mais 500 milhões, 3,5 bilhões. Niambai, você ainda tem dinheiro? Aquela pedra preciosa que você comprou custou 3,8 bilhões, né? Liu Qingyin ficou nervosa ao ouvir eu mencionar 3,5 bilhões. A situação era tensa. O leilão estava sendo realizado. Se eu comprasse algo e não conseguisse pagar, não seria fácil de lidar. E, na visão de Liu Qingyin, os mais ricos são, sem dúvida, os Lu, os Li e os Liu. Mas a dote que eu mostrei hoje. Os mais ricos são, sem dúvida, os Lu. Os Li e os Liu também são ricos. Mas o dote que eu mostrei hoje, com certeza, posso competir com as 4 grandes famílias deles. Parece que surgiram do nada, como uma família secreta. Claro que eu não sou burro. Sem dinheiro e ainda assim participando do leilão. Eu sei muito bem as consequências de não conseguir pagar. Se eu me atrever a dar um lance, isso significa que eu posso pagar 4 bilhões. Lu Vanium me seguiu de perto, aumentando o lance. O preço chegou a 4,1 bilhões. Li Xingmin pareceu cauteloso desta vez. Ele só aumentou o lance em 1 bilhão. Mas isso também indica, de certa forma, que esse preço provavelmente é o limite dele. O próximo lance de 4,2 bilhões foi de outra pessoa. Deve ter achado que Li Xingmin não tinha dinheiro. Quem sabe não consegue um bom negócio. O lance de 4,5 bilhões não deu chance para os outros. 5 bilhões, eu aumentei com muita facilidade. Ao ouvir meu preço, Lu Vanium franziu a testa. Isso já ultrapassou muito o que eles esperavam. Se soubesse que 5 bilhões era só para comprar o terreno, o desenvolvimento posterior é que vai custar caro. E Lu Vanium não tinha certeza se, após eu comprar o terreno, eu teria fundos suficientes para o desenvolvimento futuro. Se eu não conseguir, comprar essa terra seria um desperdício de dinheiro. O que o jovem Su considerou desenvolver após comprar o terreno? Que tipo de projeto ele planeja? Os projetos de desenvolvimento futuros também vão ser um gasto considerável. O Sr. Su também deve pensar bem sobre isso. A Lu Vanium não continuou na disputa. 50 bilhões é o preço final deles. Mais do que isso não vale a pena. Consegui garantir o terreno por 50 bilhões. Para que eu quero esse terreno, né? Eu só estava feliz com o lance que fiz. Nunca pensei no que eu faria com ele. Mas, com o aviso da Lu Vanium, eu acordei de repente. No entanto, o martelo da leiloeira já tinha batido. Mesmo que eu quisesse voltar atrás, não tinha como. Nesse momento, a Lu Vanium passou, bem ao meu lado. Ela ouviu eu falando baixinho comigo mesmo. Por um instante, quase não consegui me equilibrar. Então, quer dizer que eles realmente foram prejudicados pela Liu Qingyin, né? Se não fosse a Liu Qingyin mencionar o terreno do subúrbio, talvez eu nem tivesse participado do leilão. Assim, esse terreno não teria caído nas mãos de um novato como eu. Pensei um pouco e não me preocupei mais com isso. O barco chega à ponte, a gente atravessa. O que tiver que acontecer, a gente vê depois. Agora, o mais importante é que eu preciso ir pagar. Cheguei ao local de pagamento. Tirei o cartão Black que me deram. Completei a tarefa de pagamento sem problemas. O anfitrião está aqui esta noite? O leilão de caridade da Lu terminou com um gasto de R$ 89. Recompensa pela missão concluída. Bônus de 3 vezes, 26,7 bilhões. Será acreditado no cartão de poupança do anfitrião. Segurança exclusiva do anfitrião da Tsabsila. Equipado com uma van de 17 lugares da Tsabsila. Ao ouvir sobre a recompensa da missão de hoje, meus olhos brilharam. Como esperado, alguém trouxe um travesseiro enquanto eu cochilava. Eu estava pensando em como levar essas coisas de volta com segurança, com um coração ansioso. Agora, com os seguranças da Tsabsila, me sinto muito mais tranquilo. Mas onde estão os seguranças que o sistema me deu? Eu estava prestes a perguntar ao sistema, quando de repente uma equipe apareceu diante de mim. Eram exatamente 16 pessoas, todos com cerca de 1,80 m. Eles estavam vindo na minha direção. Agora não preciso que a Tsabsila diga nada. Eu reconheci de imediato que esses eram os seguranças que a Tsabsila me designou. Senhor, 16 pessoas se curvaram em uníssono para mim.
Os movimentos eram perfeitamente sincronizados. Mas eu só me senti como se tivesse tirado um apartamento de 3 quartos. Não precisa de formalidades. Isso tudo que eu comprei agora há pouco. Vocês podem me ajudar a colocar no carro? É só me levar em segurança para casa, tá bom? Eu sigo a regra de que, enquanto eu não ficar constrangido, o constrangimento só pode ser dos outros. Deixa que 16 seguranças me ajudem a carregar as coisas. Eu mesmo fico com os documentos da propriedade do terreno. Outros, os vasos e os diamantes, eles podem pegar para mim. Depois que eu saí com os 16 seguranças, a Lu Van Yun e mais algumas pessoas apareceram no lugar onde eu estava antes. Van Yun, o que você acha? Minha aparição repentina hoje à noite pegou todos eles de surpresa. O terreno do subúrbio foi assim levado. Não vejo muito sentido. Eu conseguir comprar o terreno do subúrbio é uma prova da minha capacidade. Não é possível que vocês ainda queiram tirar o terreno de mim. Com meu desempenho na leilão de hoje à noite, não dá para imaginar que eu sou alguém que falta 50 bilhões. E aqueles 16 seguranças sempre deixam a Lu Van Ying sem palavras. Não são seguranças comuns, não é tão simples assim. Não tem como. Eu só estava pensando se poderia fazer uma parceria com ele. Ele comprou o terreno do subúrbio, totalmente porque a Xiao Qing mencionou. Com certeza ainda não tem planos. Desde que nosso projeto seja excepcional, não tenho razão para recusar. Desde que comprei aquele terreno no subúrbio, já estava pensando na viabilidade disso. Olha só, você tem suas ideias, hein? Se eu conseguir trazê-lo para cá, tenho um pressentimento de que não vou me preocupar com dinheiro para o projeto no futuro. O responsável também acha que me trazer para a parceria foi uma decisão muito acertada. Olha, gastou mais de 80 bilhões sem nem piscar. Minha grana consegue competir totalmente com essas famílias tradicionais, que têm séculos de história. É de arrepiar. Eu ainda não sabia que só tinha participado de um leilão. O dinheiro que eu tinha na mão já estava sendo cobiçado por alguém. Agora estou voltando para Nova Rua sob a proteção de 16 seguranças. Com muito cuidado. Ainda bem que a Vila 1 é bem espaçosa. Mesmo com 16 seguranças, tem espaço de sobra. É só colocar as coisas no meu quarto. E vocês escolhem os quartos que querem ficar. Menos a suíte master, o resto pode escolher à vontade. O chefe dos seguranças, que é o grande jovem, entrou com 16 pessoas, sem desviar o olhar, e colocou as coisas que comprei hoje no meu quarto e saiu rapidamente. Eu olhei para as coisas na mesa. Coloquei os enfeites no closet. A estatueta da Fênix Vermelha foi colocada assim no meu quarto. Do que estou falando? Outros itens na mesa, como a mesa e as joias, etc., foram colocados no closet. Tarefa publicada. Por favor, anfitrião, gaste 5 milhões antes da meia-noite de hoje. Quando for passar o cartão, use a mão esquerda como recompensa a ser desbloqueada. Ao acordar de manhã e ver os requisitos da tarefa de consumo, eu fiquei em silêncio. Isso é quase como vender o pé esquerdo hoje, e depois ser deixado, é quase a mesma coisa. Mas eu só estou reclamando mentalmente. Não importa quais sejam os requisitos da tarefa do sistema. Eu tenho minhas opiniões, mas só posso obedecer e completar conforme solicitado. Felizmente, só preciso prestar atenção em usar a mão esquerda. Não é um requisito muito difícil de cumprir. Eu fui devagar em casa e terminei meu café da manhã. Dirigi até o lugar onde eu alugava antes. Embora eu tenha me mudado para o Xinjiu-Afu nos últimos dias, ainda há muitas coisas na casa alugada que não organizei. Agora que eu pedi demissão e estou com 16 seguranças, estou pensando em levar tudo embora o mais rápido possível, para liberar a casa da vovó do proprietário, para facilitar a busca por novos inquilinos. Vocês fiquem aqui esperando. Eu vou arrumar as coisas e depois chamo vocês. Os 16 seguranças queriam originalmente subir comigo. Os 16 seguranças queriam subir comigo, mas eu os impedi. Um apartamento pequeno com um quarto e uma sala. De repente, entraram 16 seguranças enormes. Estava realmente apertado. E ainda tinha muitas das minhas coisas pessoais na casa. É melhor eu arrumar tudo, assim fico mais tranquila. Certo, grande senhor. O trabalho deles é proteger a minha segurança. E, garantindo a minha segurança, eles precisam obedecer a qualquer ordem minha. Chegando no apartamento do segundo andar, eu organizei tudo de forma simples. Juntei minhas roupas e sapatos, essas coisas pessoais, e arrumei tudo. A vovó do proprietário viu esses inquilinos.
e tirou algumas fotos. Os bonitões estão prestes a se mudar. Hoje vieram para a mudança. As coisas nas fotos não podem ser levadas. Se alguém precisar, pode vir pegar. Na verdade, eu não tenho muitas coisas. Apenas uma mesinha e um banquinho que comprei durante a estadia. E um secador de cabelo. E cabides, essas coisas. Roupas e sapatos, eu imagino que ninguém vai querer. Minhas coisas de segunda mão vão para a mala. Estou pensando em encontrar um lugar para doar. Assim que eu apareço, muitas pessoas começam a falar no grupo. Alguém pergunta curioso por que estou me mudando. Tem gente que quer saber para onde eu me mudei. Claro. Também tem uns que perguntam de forma sarcástica se eu tô rico agora. Não quero ter nada a ver com esses pobres. Eu simplesmente ignoro essas mensagens. Falo diretamente no grupo. Estou esperando 1 hora na casa alugada. Para quem quer pegar as coisas. Se vier em 1 hora, pode pegar direto. Antes, mesmo sem muito dinheiro, as coisas que comprei foram escolhidas com muito cuidado e comparação. A qualidade realmente vale o preço. Por isso, quando postei as fotos, muita gente ficou interessada. Disseram que estavam voltando da empresa agora. Aproveitando esse tempo, liguei de novo para a vovó, a proprietária. O telefone foi atendido rapidamente. Alô, jovem, o que você precisa? A voz da vovó, carinhosa e cheia de energia, veio pelo telefone. Minha disposição melhorou bastante. A vovó é assim. Eu não te liguei antes. Para falar sobre a saída do apartamento? Hoje eu vim me mudar. Você vê quando pode. Eu devolvo a chave para você. Ah, agora não estou mais recebendo dinheiro, jovem. Que tal assim? Minha neta está entregando a chave. Eu vou falar com ele. Daqui a pouco eu te mando o contato dele. Você só precisa entregar a chave para ele. Quando a vovó proprietária ouviu que eu ia devolver a chave, ele lembrou que estava viajando. Antes sempre achava que tinha algo pendente. Era questão da chave da casa. Ok, então me manda o telefone. Eu vou entrar em contato com ele. Certo, vou desligar agora. Espera aí, já vou te mandar. Não esperei muito. A vovó proprietária me mandou um número de telefone e uma mensagem de voz da vovó. Esse é o telefone da minha neta. Você pode ligar direto para ela. Eu respondi com um emoji de ok para a vovó. Eu cliquei direto no número que a vovó mandou. Disquei o primeiro número e a ligação caiu. Fiquei confuso, mas achei normal que uma ligação desconhecida caísse. Vou tentar de novo. Tentei me acalmar e refazer a ligação. Ainda bem que a segunda ligação foi atendida. Olá, sou a inquilina da senhora Fang Shui. Esse número foi sua avó que me deu. Esse número foi sua avó que me deu. Estou pensando em desocupar o apartamento. Preciso devolver a chave. Mas a senhora proprietária não está mais disponível. Deixe-me entrar em contato com você. Você pode me dizer como devolver a chave? Posso enviar pelo correio ou entregar pessoalmente. Ambos funcionam, só não quero ser desligado novamente. Eu me identifiquei imediatamente e rapidamente expliquei a situação. A pessoa do outro lado da linha claramente ficou confusa. Demorou um tempo até que ela falasse. Sou Lu Vanyun. O que é isso? Lu Vanyun, da leilão Lu Vanyun. Só então me lembrei. Não é à toa que a voz parecia familiar. É a senhorita Lu. Que coincidência. Então, senhorita Lu, você prefere enviar pelo correio ou entregar pessoalmente? Eu tenho algumas coisas que gostaria de discutir com o Sr. Su. Então, vamos nos encontrar. Lu Vanyun não esqueceu. Eu ainda tenho um pedaço de terreno na região oeste. Quando e onde nos encontramos? Hoje à tarde. Às 3 horas. No Café Xiu. Eu não tenho nada agora. Só que o tempo é curto. Eu aceitei sem hesitar. Depois de desligar o telefone com Lu Vanyun, de repente, ouvi barulho vindo da escada. Eu estiquei a cabeça para olhar e vi o meu vizinho do outro lado. Do outro lado também é a casa da avó proprietária. Nós dois jogamos juntos de vez em quando. Jogamos em equipe e tal. Com o tempo, acabamos nos familiarizando. Você não sabe, é engraçado. Eu acabei de ver embaixo um Porsche. Aquele modelo branco clássico é de tirar o fôlego. Que inveja! O Ji-Xiabo, falando isso, já me puxou naturalmente. Ele olhou para baixo pela janela. Será que tem alguma chance de aquele carro ser meu? Mas eu não disse isso em voz alta. Afinal, se eu mencionar, o Ji-Xiabo provavelmente não vai acreditar. Se sentir inveja, é melhor trabalhar duro para ganhar dinheiro. Um dia você também vai conseguir comprar um. Invejar os outros não é tão bom quanto ter algo seu.
Falar é fácil. Para juntar dinheiro, definitivamente preciso priorizar a compra da casa. Quero comprar um lugar para morar. Isso não é nada fácil. Não pense tanto assim. Você é o primeiro a chegar. Neste quarto, além dos eletrodomésticos e móveis que a avó proprietária deixou, o resto das coisas é só você gostar. Pode pegar à vontade. Eu tô falando de coração aberto. Você tá falando sério? Eu lembro dessas coisas. Mas foram você que escolheu com tanto cuidado antes de comprar. Eu já te deixei com vontade de ter várias delas, né? Você tá se mudando para um lugar muito longe? Você não vai querer levar nada disso? O Gishiabo acha que é óbvio. Pode ser que eu precise mudar de lugar por causa do trabalho. Mas é muito estranho não levar nada quando se muda. É bem longe, e essas coisas são difíceis de transportar. Eu deixei todos os links salvos. Se não der, a gente compra de novo. Vai logo escolher. Aproveita que eu tô livre e te ajudo a levar algumas coisas. O novo rua é realmente um pouco longe daqui. Eu quero aquele seu sofá de preguiçoso. Eu sempre quis ter um. E aqueles seus pratos lindos. Quando eu fui ver, esse modelo já tinha esgotado. O Gishiabo deu uma volta pela casa. Ele tava com um monte de coisas nos braços. O sofá de preguiçoso foi o primeiro que eu vi. Eu e o Gishiabo só conseguimos levar as coisas até o corredor. E ainda não tínhamos conseguido colocar na casa dele. Quando de repente, ouvi alguém chamando o nome do Gishiabo. A voz era tão aguda que eu quase tapei os ouvidos. De repente, ouvi alguém chamando o nome do Gishiabo. A voz aguda me faz querer tampar os ouvidos. É por ordem de chegada. Eu já falei isso no grupo. Tem outras coisas em casa, dá uma olhada. A Jianqing é um típico filhinho de papai. Eu e o Gishiabo. Normalmente, a gente não brinca muito com ela. Nem vi ele falar nada no grupo agora há pouco. Pensei que ele não quisesse as coisas que eu deixei. Mas não esperava que ele fosse o segundo a voltar. Agora ainda tá lá no sofá preguiçoso com o Gishiabo. Eu também tô sem palavras. Mas eu vou me mudar logo. Não quero que isso cause problemas para o Gishiabo. E para as outras pessoas do prédio. Quero assumir a responsabilidade sozinha. Não, eu não quero nada que não seja isso. Eu só quero esse sofá preguiçoso. Não é que eu não queira. Mas esse sofá preguiçoso é a coisa mais cara que eu tenho. Porque eu queria algo mais confortável. Quando comprei o sofá preguiçoso, eu pesquisei muito sobre vários tipos. Comparei direitinho e li comentários e perguntas. O preço sobe naturalmente quando a qualidade é boa. E foi algo que eu economizei por muito tempo para comprar. Foi só por causa desse sofá preguiçoso. Naquela época, quase comi só arroz e feijão. Eu já deixei claro no grupo. É por ordem de chegada. E você mesmo também não disse nada no grupo. O Xiaobo foi o primeiro a voltar, viu? O que ele quer, é claro, é dele. As minhas coisas, eu dou para quem eu quiser. Se você não gosta de outras coisas, então não vem escolher. Eu também não estou muito afim de te dar nada. O Gishiabo me deu um like manual. Peguei a chave e abri a porta. Coloquei tudo que escolhi lá dentro. Eu não sou um bobo. Não vou deixar que uma ou duas palavras do Jianqing me façam entregar o que quero. Não fico esperando que os outros deixem as coisas boas para mim. E ainda por cima, não faço esforço para conquistar, esperando que os outros guardem o que é bom para ele. Ele é bem comum, na verdade. Vocês têm umas ideias bem bonitas, né? Eu voltei correndo da empresa, peguei licença. Vocês sabem que por causa disso, hoje eu perdi meu salário? Ele estava com uma expressão indignada, olhando para mim com um olhar nada amigável. Se não fosse por esse sofá de preguiçoso, como ele poderia voltar mesmo perdendo o salário? Como se ninguém tivesse voltado de licença. Se você demorou, a culpa é de quem? Eu te digo. Esse sofá de preguiçoso eu definitivamente não vou te dar. Assim que a voz do Gishiabo terminou. Nesse momento, uma garota que mora no andar do Gishiabo voltou. Ele ouviu que estavam discutindo. Por um momento, não sabia se deveria subir. A história de 3 homens. Ele, uma mulher fraca, não consegue impedir. Deng Lili, você voltou. Eu já arrumei minhas coisas. Exceto os móveis e eletrodomésticos da vovó proprietária, que não podem ser mexidos. O resto, você fica à vontade. Chegou primeiro, leva. Acabou assim que terminar. Embora eu seja um garoto. As coisas que comprei. Muitos estilos são bem minimalistas. Não tem problema nenhum para as meninas usarem. Deng Lili acenou levemente com a cabeça. Com cuidado, contornou Jianqing. Em seguida, ele rapidamente entrou pela porta.
e começou a escolher as coisas que precisava. No final, Deng Lili escolheu um secador de cabelo, uma mesinha baixa e um abajur de pé. Jiang Qin viu que Deng Lili também estava pegando algumas coisas. Ficou nervosa de repente. Não se importou com a briga que teve com Ji Xiaobo e correu para dentro, começando a pegar as coisas. Eu vi Jiang Qin na porta, pegando tudo que via. Fiquei de boca aberta. Essa ainda é a mesma. Esse ainda é aquele. Desde o começo até o fim, é tudo sobre o capricho do jovem doente? Na próxima hora, algumas pessoas começaram a voltar. As coisas lá dentro foram rapidamente esvaziadas. Sobrou apenas algumas coisas. Porque eram as coisas que as pessoas que estavam de licença pegaram. Depois de pegarem as coisas, voltaram ao trabalho. Depois de arrumar tudo, entrei em contato com uma faxineira. Revirei tudo de dentro para fora. E então gravei um vídeo para encontrar o enganador. Só então parei. Depois de fazer tudo isso, já era meio-dia. Lavei as mãos e fui a um restaurante nas proximidades para almoçar. Só então dirigi de volta para o Xin e o Huafu. À tarde, eu ia me encontrar com a Lu Wanying. Também tomei um banho para tirar o cheiro de poeira que peguei enquanto limpava. Só saí do carro e parti às 1h30. O café do Oeste que a Lu Wanying mencionou fica perto do prédio do Grupo Lu. Quando cheguei de carro, ainda faltavam 30 minutos para as 3. Eu não fui esperar no café do Oeste, mas escolhi descer e dar uma volta. Queria ver se encontrava algum lugar onde eu pudesse gastar 5 milhões. Quando deu 2h50, eu finalmente entrei no café do Oeste. A Lu Wanying também chegou nesse momento. As duas se encontraram na entrada do café. Os dois se encontraram na porta do café. O reencontro com Su Shao. Lu Wanying me viu. Um eu completamente diferente do leilão de ontem. Boa tarde, senhorita Lu. Boa tarde. Vamos entrar? Lu Wanying fez um gesto de convite para mim. Eu sorri levemente e entrei no café. Lu Wanying me seguiu de perto. Olhei ao redor e logo escolhi uma mesa para 4 perto da janela. Vamos nos sentar aqui então. Lu Wanying assentiu levemente e se acomodou elegantemente. Ele já havia notado que os garçons estavam por perto. Nesse momento, um garçom se aproximou. O que vocês gostariam de beber? Um café preto e um cappuccino. Obrigado. Olhei o menu e tomei minha decisão. Um momento, por favor. Depois de dizer isso, ele se virou e foi fazer o pedido. O garçom saiu. Eu peguei a chave do meu apartamento e entreguei para Lu Wanying. Aqui está a chave. O lugar já foi esvaziado. Eu ainda pedi para limparem tudo. Aqui estão os vídeos e fotos que fiz depois da limpeza. Esse é o vídeo e as fotos que tirei depois de limpar. Se não tiver problema, vamos assinar o contrato de rescisão do aluguel. Assim que me sentei, a Lu Wanying começou a falar sobre fórmulas com muita determinação. O Feng Xing ficou um pouco surpreso. Ele achou que eu ia só trocar algumas palavras com ele e depois entrar no assunto. Mas ele realmente aprecia meu estilo de trabalho. Ele mesmo detesta a personalidade enroladora. Sem problemas, o Su Shao organizou tudo muito bem. Eu trouxe o contrato. Dá uma olhada. Lu Wanying tirou 2 cópias do contrato de rescisão do aluguel da bolsa que estava segurando e me passou uma. Eu não sou muito bom em ler contratos, mas como tem um sistema que faz isso por mim, fiquei tranquilo em assinar meu nome quando o aviso disse que estava tudo certo. Lu Wanying também assinou seu nome na coluna da parte A e anotou que era uma assinatura em nome de outra pessoa. Afinal, quem está alugando o imóvel para mim é o Fang Shu. Ele só está me representando para assinar o contrato de aluguel. E o outro que está rescindindo o contrato. O contrato é de 10 milhões. O garçom acabou de trazer os cafés que pedimos. Aqui estão os cafés de vocês. Aproveitem. Assim que o garçom saiu, eu falei. A senhorita Lu disse que queria conversar comigo sobre algo. O garçom trouxe os cafés que os dois pediram. Aqui estão os cafés de vocês. Aproveitem. Assim que o garçom saiu, eu comecei a falar. A senhorita Lu disse que precisava conversar comigo. Não sei o que está acontecendo. O Su deve saber. Ontem, eu e o Li Ximin estávamos responsáveis pela leilão. Os 3 só estavam preparados para leiloar aquele terreno. Não esperávamos que o Su aparecesse e arrematasse. Eu admito que fiquei nervoso com isso. O jovem Su deve ter agido por impulso ontem e acabou comprando aquele terreno. Imagino que ainda não haja um plano de desenvolvimento específico para lá. Eu tenho um plano de desenvolvimento aqui. Não sei se o jovem Su teria interesse nisso. Enquanto falava, Lu Wanying tirou um documento da bolsa.
Dava para ver que estava muito bem preparado. Eu abri o plano de desenvolvimento que Lu Vanyun me passou. É um plano para um resort de águas termais. O terreno que comprei ontem fica bem na posição da lacuna daquele terreno. E além disso, essa área forma um terreno circular bem completo. Eu olhei a posição do projeto. E realmente é uma coincidência. Mas não entendo como um conglomerado tão poderoso como o Lu poderia deixar passar um projeto de desenvolvimento desse terreno. O terreno não deveria já estar preparado há muito tempo? Se não fosse pelo jovem Su, eu acreditaria que esse terreno seria do Lu com certeza. Se não fosse pelo Su, eu acredito que essa terra seria do Lu. Lu Vanyun pensou que originalmente ia ser leiloado, justamente para dar um pouco mais de visibilidade ao projeto. Qualquer um com um pouco de percepção não iria se envolver com Lu Shiqian. Quem diria que eu apareceria como um tigre assim do nada? O pior é que realmente consegui arrematar. Isso é bem irritante. Da fala de Lu Vanyun, eu percebi um pouco de sarcasmo, um pouco de raiva e uma boa dose de impotência. Eu passei a mão no nariz. De fato, eu não pensei bem o suficiente sobre isso. Na verdade, a questão da colaboração pode ser discutida, né? Se não der certo, na próxima vez eu não vou brigar por nada. Zhu Shao ainda espera ter uma próxima vez. Eu não disse mais nada. Isso eu não posso garantir. O carro está longe, não é? O que estamos falando agora é sobre o resort de águas termais no subúrbio. Colaboração? Eu não tenho problema com isso. Mas como vamos colaborar, precisamos esclarecer. Quando comprei o terreno, realmente não pensei tanto. Se Lu Vanyun não viesse me procurar para colaborar, eu poderia acabar vendendo o terreno em qualquer momento. Mas já venderam o terreno de novo. Mas trabalhar com a família Lu também é uma boa escolha. Desde que eu possa ganhar dinheiro deitado, tá tranquilo. Claro que eu fiz um contrato. O Su pode dar uma olhada. Eu deixei o plano do projeto de lado. Peguei o contrato que a Lu Vanyun trouxe. Não posso negar. A Lu Vanyun, com apenas 25 anos, já ocupa a posição de presidente da família Lu. Sua capacidade é indiscutível. Mas logo percebi que, neste contrato, minha influência no projeto é bem baixa. A minha área ocupa pelo menos 10% da área total do projeto. Mas, na verdade, o que eu vou receber de lucro do projeto é só 5%. E durante o desenvolvimento do projeto, o direito de desenvolver minha área de terreno pertence totalmente ao Grupo Lu. Durante esse tempo, eu não posso opor a nenhum plano de desenvolvimento. Para ser sincero, eu sinto que a Lu Vanyun parece me ver como um tolo. Eu não sou muito familiarizado com esses projetos. Se vocês me enganarem, pode ser que eu não perceba nada de errado. Mas eu sou assim. Eu talvez não consiga descobrir nada. Mas eu sou assim. Estou muito interessado em alugar. Eu não vou participar do projeto de vocês. Posso seguir o plano de vocês. Uma equipe pequena para construir o resort. Vocês só precisam me pagar o aluguel a cada trimestre. Isso é tudo que eu preciso. Eu confio que a cidade de Lu não vai deixar de pagar esse aluguel. Não é possível que eles não consigam pagar isso. Eles não vão conseguir tirar isso do bolso, né? A ideia de entrar com a terra como investimento parece boa. Mas se o resort não der lucro, eu estaria basicamente dando a terra de graça para os Lu. E ainda sem nenhum retorno. Mas alugar é diferente. Desde o momento em que o contrato de aluguel entra em vigor, os Lu precisam pagar o aluguel em dia. Não importa se é muito ou pouco. O que eu quero é uma renda estável. A Lu Vanyun não esperava que eu fizesse uma proposta dessas. E isso deixou ela completamente surpresa. Nunca ninguém tinha feito uma proposta assim. Afinal, as pessoas que escolhem cooperar geralmente não têm o capital necessário para desenvolver o projeto. A proposta do Su é realmente inovadora. Mas esse projeto não depende só de mim. Eu preciso voltar e discutir com os outros diretores da empresa. Vamos dar uma resposta ao Su, né? Fica à vontade, não estou com pressa. Também não estou precisando desse trocado. Quando vai começar o desenvolvimento do projeto? Para mim, não vai fazer diferença nenhuma. Mas para a empresa Lu, tempo é dinheiro. A Lu Vanyun tomou um gole do café preto e se despediu de mim. Como presidente do grupo, o tempo da Lu Vanyun é contado em segundos. Conseguir um tempinho assim para tomar café comigo já é uma grande raridade. Antes de ir, não esqueceu de pagar a conta. Eu terminei meu cappuccino e saí devagar do café. Acabei de dar uma volta.
Descobri que aqui tem uma loja incrível, de roupas masculinas vintage. A dona da loja é uma mulher madura, que se cuida muito bem. O nome dela é Jean Yakin. Ela estava vestida com um quipau justo, e com uma maquiagem linda. Se não fosse ela mesma ter me contado, eu acharia que ela tinha só 30 anos. Não consigo resistir a roupas masculinas vintage. Ao ver um lugar assim, depois de tomar café, corri para cá. Depois de beber o café, eu corri para cá. Acabei de não comprar roupas porque não tive tempo. Só conversei um pouco com a Jean Yakin e fui embora. Saindo da loja de roupas masculinas, fui caminhando em direção ao lugar onde estacionei. Sunyanbai. Estava prestes a pegar a chave do carro para abrir a porta quando, de repente, ouvi alguém gritando meu nome. Virei a cabeça e vi a Xuxinha acenando. O que você está fazendo aqui? O que você veio fazer aqui? Você sabe onde está? Este não é um lugar para você estar. Aqui é onde fica o prédio do Grupo Lu. Por aqui só tem prédios altos. Dentro, só tem profissionais que trabalham duro todos os dias. Mas, a família Chu não vem aqui para passear. Não posso simplesmente dizer que acabei de tomar um café com o presidente do Grupo Lu no café. Olhando para a Xuxinha, ela provavelmente só acharia que estou me exibindo. Amanhã, eu saio do hospital. Depois de amanhã é o aniversário de 80 anos do vovô. Hoje você vai comigo. Vou mandar preparar um terno para você. Você também precisa estar presente na festa de aniversário do vovô. No dia da festa de aniversário do vovô, você também vai estar lá.